Olá pessoal, bem-vindos a mais um Good Talks, a nossa mesa de boas conversas. A gente vai ter um bate-papo muito agradável aqui hoje com convidados muito especiais. E eu quero deixar antes aqui uma pergunta para vocês aqui. Para aqueles que são casados e trabalham juntos, a gente quer que você compartilhe aqui nos comentários como que é a vida do casal que está sempre juntos, fazendo tudo juntos, trabalhando. Enfim, coloca aí nos comentários que a gente vai falar sobre isso. E antes também da gente seguir aqui, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o máximo que você puder este conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar muito aí na sua vida e das pessoas que você conhece e quer tanto compartilhar. Ok? Então a gente está aqui hoje, é uma alegria receber o Rui e a Mari Borges, né? Muitos conhecem a Mari Borges e esse é um dos pontos que a gente quer trazer sempre aqui no Good Talks, às vezes sempre tem, né, ou um homem ou uma mulher que é um pouco mais famoso, famosa, e muitos não conhecem aquela metade da pessoa que fica sempre nos bastidores. Que faz tudo. Que faz tudo, né? Que é tipo, né? Eu sou só a imagem. Exatamente, os órgãos essenciais que estão escondidos, né? Mas, então, exatamente essa é a proposta. A gente, né, já se conhece um pouco, a gente já viu realmente um pouco desse trabalhar de vocês dois, essa parceria. E é uma alegria receber, então muito bem-vindos ao Good Talks. Obrigada. A gente está muito feliz também. Muito obrigado. Obrigada por nos convidar, voltar, né? Fomos daqui. E vamos conversar. E sim, né? Tá aqui da Central, da Igreja Fomos da Central. Igreja Central, que bênção. E estão sempre, né, muito bem-vindos a participar aí. Que seja não só um podcast, né? Amém, mas voltaremos. primeiro de outros. Pode até, acho que aproximar mais aí. Inclusive o Rui já comentou comigo que muitas vezes a Mari tá numa rádio, né, num podcast, e ele tá lá só querendo também Doidinho pra ajudar, participar. comentar alguma coisa aqui. Porque ele é bom ali. de contar histórias. Então você vai ter bastante essa oportunidade, tá? Deixa ele falar Aproveite mais. isso. Eu sempre fico olhando nos bastidores e fica aquela vontade de falar, às Porque eu vezes, esqueço, né, às vezes. às vezes acrescentar, né? Você tá ali, Exatamente, você quer acrescentar né? algo, detalhe. E o Rui é detalhista. E eu fico assim, às vezes, sozinha, né? Né, amor? E as pessoas estão olhando, com quem ela tá falando, né? É isso mesmo? Só Você faz tá um aqui. sinal aí de longe. Então já vamos começar a ver isso na prática. Quero que vocês contem um pouco pro público em geral, né? Até o público que conhece muito a Mari, conhecer um pouco mais da história e começando a contar como vocês se conheceram, como quem que é a conta? Eu história não sei. aí. Vai lá, meu amor. Esse Ele tá jovem fugindo. casal. Não, Porque ele não lembra de muita coisa. é porque geralmente a história sempre é ela que conta, entendeu? Do Acho que é relacionamento. porque eu acho que mulher é mais pra essa parte de romance. Não, Isso. sem dúvida. Infelizmente, né? A gente é mais detalhista pra essas coisas. Lembra da dor na barriga, da barriga, Da né? roupa que tava Cheia de usando. borboletas, de tudo, gente. A gente é mais emocional, assim. Aí, eu lembro mais. Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Lembrei, gente. Vamos lá, vou começar do início. Eu era da Deus e Amor. Deus é amor. E mudei com 15 anos pra igreja dele, quadrangular. Isso no interior de Minas Gerais, cidade de Olha Divinópolis. aí como é que funciona. O Rui vem com o detalhe. No interior de Minas Gerais, Divinópolis. Divinópolis. Isso. Um abraço pro povo de Divinópolis. Né? E quando eu cheguei, gente, eu me lembro disso. Quando eu cheguei na igreja, ele tava tocando a guitarra. Então ele já tocava guitarra e tocava bem. De terninho. E ele tinha 14 anos. Menino. Meu Deus. Adolescente. E eu me lembro de olhar ele tocando e gostar. Tipo, eu não precisei ter contato com ele, eu gostei dele. Uau. E o que mais me impressionou nele foi o seguinte: ele era mais tímido, ele era mais tímido na dele. Hoje ele se comunica mais, mas ele não conversava com muita gente. Eu cheguei na igreja e a gente começou a ter muita amizade com as meninas, com os meninos, tudo junto e misturado. E ele na dele. Era igreja pequena ou grande? Pequena, pequenininha. 50 pessoas. Então ele não Bem dava pequena. bola pra mim. Tipo, era ele lá, eu aqui. Eu acho que o que eu gostei nele foi isso, sabe? Ele não chegando, perguntando, querendo alguma coisa. Na época tinha um tal do ficar, sabe? Não, ficou na dele. E eu já me apaixonei antes mesmo de ter contato com ele. Meu E a mãe Deus. dele levava a galera no final do culto, levava lá pra casa. Não era amor, é isso? Levava, não sei se é isso. Pra ter um momento lá e tal. E eu ia. Então eu comecei sempre a encarar ele, gostar dele. Então eu me apaixonei primeiro. É o filho do pastor ou não? Não. Não, né?
Hoje Ah, sim, seu pai mas tinha uma lanchonete. meu pai virou pastor depois. Depois. É que o pai dele tinha uma lanchonete, o pessoal ia pra lá depois, aí Ah, eu tá, ia entendi. também. Aí tinha uma lanchonete lá no bairro, geralmente acabava o culto, todo mundo descia pra lá, levava o violão, aí ficavam Continuava tocando um culto lá. culto lá. E foi aonde que ele descobriu que eu gostava dele, Como que ele descobriu? porque a minha amiga, que era amiga dele, bastante amiga, contou pra ele. Só que eu não sabia que ela tinha falado. Gente, eu morria de vergonha. Eu vinha Deus e amor, Deus e amor. Não deixava a gente ter contato com o rapaz. Era cada um no seu canto. É Quem tinha separado, né? tudo separado, mulher aqui, homem aqui. Então, eu não queria me expressar pra ele, eu não queria me Você declarar. também tinha a idade de Tinha 14 anos? 15. 15. Eu sou mais velha, Um pouquinho mais. um ano. Aí a minha amiga falou, vou contar pra ele. Eu falei, não. Só que ela contou. E quando ele ficou sabendo, aí que ele me enxergou. Que até então, nada. Aí hoje eu pergunto pra ele, ele não sabe me falar. Eu falei, Rui, você já gostava de mim mesmo antes? Antes de você saber que eu gostava de você? Ele não sabe falar. Devia saber. Aí foi isso. Aí a gente, quando ele soube que eu gostava dele, a gente sentou, conversou. Eu vou ser bem clara aqui, hein? Rolou um beijinho. E foi o meu primeiro beijo, né? Ele nunca tinha beijado Vocês ninguém. ficaram antes. Olha. Não, ele queria namorar comigo. Mas isso é outra história, né? Depois eu vou contar. Mas assim, ele foi meu primeiro namorado. Primeiro mesmo, primeiro beijo, primeiro abraço. E eu já gostava dele. Eu já sabia o que eu queria. Eu queria casar com ele. Com 14 tava anos. decidida. Na verdade, com 15 anos. E ele já queria namorar também. Só que a gente conversou por uns 2 meses e ele falou: vamos namorar. Só que na hora me deu aquele negócio assim, gente, eu sou muito nova pra namorar. Ele tem 14, eu tenho 15. Se eu namorar agora, nós vamos ter que casar daqui a alguns anos. 16 anos, 17 anos, 18, não vai dar pra casar. Não tinha como, né? Uhum. Aí eu falei: você me espera 2 aninhos? Aí agora eu vou deixar você contar. Olha só, rolou essa proposta aí. Rolou assim, eu fiquei esperando, orando, buscando. Eu acredito que ele também, ele ficou, né, esperando o momento de chegar, o tempo certo. Mas ele não aguentou 2 anos, 1 ano e meio. Eu pedi pra esperar uns 3 anos, mas ele aguentou Mas 1 ano e nesse meio. tempo vocês não namoraram. Não, ninguém. Nem Entendi. ficou, nem nada. Não tinha disso, gente. Quem fica, fica. No inferno. Tá errado, a gente não concorda com isso, né? Aí ele me esperou, só que um amigo meu chegou pra mim e falou assim, um amigo meu que era dele também, falou: olha, Mari, ele tá querendo saber se você vai namorar ou não, porque ele não vai esperar mais não, porque ele já tá de olho na menina aí. Só que esse de E era olho, verdade isso? esse de olho na menina aí era só pra me pressionar. Meu Deus do céu. Vou continuar contando, vai. Eu não posso revelar esse mistério. Pô, mas isso aí já mostra o talento dele pra business, né? Os negócios. E eu fiz o quê? Fui. Vamos começar a namorar então. Aí ele tinha 16, eu tinha 17. Começamos aí. Já melhorou, né? Melhorou, 14 né? anos. Ainda, né? Novo, mas, né? Não, mas ele era bem maduro. Sim. Isso aqui, gente, é uma maturidade, já tinha sonhos, projetos, tanto que ele que me incentivou a cantar, né? Gravar pro YouTube. Sim. Essa é a parte Conta aí, importante. conta aí né? um pouquinho. Pulei tudo a Mas é história. exatamente isso. Quando a gente completou ela 17, eu 16, a gente começa então a namorar. Um ponto importante. O irmão dele começou a namorar com a minha irmã primeiro. verdade. Ah, foi antes? Então, O Rafael e a Nai. nesse 1 ano e meio de espera, eu ia pra casa dele, só que com a minha irmã. Ela, vamos lá almoçar. Eu ia e ele ficava no canto dele, não conversava comigo, porque falou: não, vamos ficar aqui de boa. A gente não tinha contato, era 1 ano e meio assim, um pra lá, outro pra cá, orando de longe. Aham. Só que eu ia lá, porque eu queria ver ele. Eu era apaixonada por ele, mas a gente só ficava só olhando. A minha irmã ia lá com o Rafael, né? Ficava na casa da minha sogra e eu ia junto. Então, os 2 irmãos com as 2 irmãs, O gente. Rafa namorou primeiro, casou primeiro. E a gente começa... Quando a gente começou a namorar, eu acredito que o Rafa casou com 3 anos, mais ou menos uns 3 anos. Você já tava namorando. Após o nosso namoro, É. com 17, né? E o Rafa, então, casa primeiro e uns 3 anos depois a gente casa. E a gente demorou um pouquinho, mas tem uma história também. Pode contar, vai. De qual? Uai, de como que tudo começou. Verdade, Projeto, sim. do ministério, do trabalho. Porque eu já tinha sempre em mente a parte musical. Por minha família, meu pai ser músico. E assim, eu trabalhava no restaurante, mas na lanchonete da minha mãe. Mas eu já tinha aquele pensamento de, poxa, eu gosto de música, eu quero música. Então sabe quando você monta seu home studio ali na sua casa? É Eu mesmo? já tinha, com 15 anos eu já tinha o meu
home studio em casa, já tava lá. Uma pausa pro pão de queijo, gente, porque nós somos mineiros. Uma pausa. Sim, gente, por favor. Então eu já tava pesquisando tudo Por que... favor, né? Vamos considerar que não é o mineiro, o pão de queijo lá de Minas, Quando mas... ele fala, dá tempo de mastigar. Então eu já pesquisava sobre tudo no mundo da música. Obrigado, assim. hein, Carlão? Gente, isso Obrigado, aqui é gente. que tem goiabada, amor. Desculpa, mas eu tenho que falar, olha. Pode continuar, vai. Então eu já comecei por esse interesse na música. Já começava a pesquisar, poxa, porque quanto... Com ideia de produção musical. Não, com ideia de viver disso de alguma forma. Eu já sonhava, maturidade. Então na minha cabeça... Duro. Não, o Rui é de verdade. eu aprendo muito com o Rui. O Rui é cara Na pra minha frente. cabeça, assim, os meus pais, eles eram assim. Não é igual... eles apoiavam, mas não como profissão. Uhum. Então, tipo assim... eu te dou a guitarra porque eles queriam ver eu na igreja. Entendeu? Certo. Te dou a guitarra, te dou o violão, te dou Toca na igreja. isso. Vai lá, tá na igreja, tocando. Mas quando falava em profissão, meu pai já falava assim, e a faculdade, vai ser quando? Então, o sonho do meu pai era advogado, direito, era... Médico. entendeu? Qualquer coisa. pai, mãe, Qualquer né? pai, normal de Geralmente qualquer é pai. pra esse lado. Então, eu acho que por causa dessa pressão, não pressão assim, mas por ver meus pais nesse lado empresarial, eu já começava a pensar, poxa, tá, se eu escolher música como carreira, profissão, como que eu vou viver disso? Só que até então eu não pensava na Mari, porque nessa época a Mari não cantava. Não cantava? Não, ela chegou na igreja, lá na Quadrangular, ela fazia back num grupo que chamava Shekinah. Vou ter que terminar de mastigar esse pão de queijo, tá uma delícia. Então, Mas o grupo era da igreja. da Deus e Amor. Ah, ainda da Das Deus é primas dela. Eu já vou contar a história, né? Prima amiga. Amiga, verdade. Vou contar a história. Nós mudamos da Deus e Amor pra Quadrangular pra gente ter liberdade pra cantar outras músicas. Porque na Deus e Amor a gente tinha uma limitação. Podíamos cantar apenas Débora e Leia, Ministério da Deus e Amor. Então mudamos todo mundo. As Então amigas a de música 5. já foi a motivação, hein? Então, eu não fui uma criança ativa na música desde 3, 2 anos, não. Era tímida, nunca cantei na minha igreja. Na Deus e Amor, nunca cantei, pegar o microfone, nunca. Na escolinha, que eles davam oportunidade, mas era todo mundo junto. Mas eu amava cantar em casa. Só que quando eu conheci essas meninas, a gente começou a fazer, era algo muito sério, não era brincadeira. A gente imitava voices. Então, cada menina, Antiga, elas hein? cantavam muito, Sim. assim, vozeirão, assim. Uma tinha a voz da Aline Barros, muito boa as meninas. Muito e legal. eu era a única que não cantava muito bem. E uma fazia tal cantora, tal, e eu não tinha uma cantora pra representar. Então, eu fazia só a segunda voz, eu só fazia uma base. E era assim, elas iam cantar, iam juntas. Mas nunca peguei o microfone pra solar, nunca. Então, cheguei lá na igreja dele, foi aonde que eu comecei a dizer... Primeira vez que eu cantei, pedaço de uma música foi lá. Então, foi aonde que ele me via cantar. Começamos a namorar, foi onde que ele começou a falar, olha, eu acho que você tem uma voz legal, canta bem, Sim. vamos gravar pro Só YouTube. que nesse período, eu pensava eu como músico, entendeu? Então, eu estudava guitarra com o Roger Franco, que é um guitarrista do David Keelan na época, lá em Belo Horizonte. Nossa. Eu ia pro BH estudar guitarra com ele. Então, na minha cabeça, assim, É cara... longe? Era 2 horas, mais ou menos. É, longe. Era longe. Né? E aí, eu ia uma vez no mês pra lá estudar guitarra. Então, na minha cabeça, assim, e o Roger também ia me dando várias dicas, assim, de como que era a carreira musical. Então, na minha cabeça, eu tava focado, Você, músico. Ser um eu guitarrista, músico. é. porque na época eu não enxergava ela. E aí, eu começo, então, a pesquisar tudo sobre relacionado a empreendedorismo na música. E nessa época eu comecei a ver pessoas indo para os Estados Unidos estudar. Eu vi isso como uma forma, poxa, será que eu consigo juntar um dinheiro? Ficava sonhando, né? Caramba. E estudar, porque você estuda guitarra lá nos Estados Unidos, você vai 16 voltar. anos. Aí eu O já menino ficava tinha assim, 16 anos. Visionário, né? E eu tava brincando de boneca ainda. Aí, só que com esse tempo, nesse período, eu vi um vídeo da Isadora Pompeu. Isso a gente tá falando de 2012, gente. 2012, Nossa, não conhecia. 2012, 2013. Já conheci. Ninguém fazia cover, ninguém fazia vídeo, ninguém fazia nada. Então, eu tô falando de um período antes. Sabe quando o YouTube era mato? É mais ou menos isso. Então, eu vejo... Engraçado que hoje tá tão normal que é difícil a gente lembrar dessa cara. época, né? Não, quase ninguém fazia cover assim. Nossa. Então, eu vi a Isadora gravando um cover do Eli Soares, se não me engano. Antes ainda do Eli Soares, tipo numa salinha dela, na sala de casa mesmo, no casa celular. Aí eu pensei, caraca, que legal, o vídeo explodiu, assim, de visualização. Aí eu pensei, cara,
Eu acho que isso que é legal. Porque quando você tá no Um interior, caminho. você tá no Aham. interior, você tá pensando assim, como é que eu vou sair daqui, entendeu? O que eu posso fazer Qual pra que é o melhorar de caminho, vida, né? entendeu? Qual que é o caminho pra eu conseguir expandir isso? Uhum. Só que você não tem opção. É porque tudo era muito caro. A gente tá falando de uma época que é o seguinte, CD, você gravava CD, ia pra rádio, não tinha o que fazer, né? Não tinha. Não Era é a época do igual CD hoje, ainda, streaming, não. Streaming não tinha, Não né? tinha naquela época. Então, Ou se tinha, tava muito no começo, né? tá bem no começo. Então eu olhei e falei assim, cara, eu acho que isso dá certo. No sentido assim, de conseguir alavancar isso, entendeu? Então, Aí nisso você já tava namorando com a Mari. isso. Já. Nesse período eu chamo a Mari e falo, vamos gravar pro YouTube. E eu não queria no início. Então eu tô falando de Falei, 2011. cantar pro povo, vergonha, Até aí que você medo. cantava bem pouco na igreja. Muito Não, não é na pouquinho. igreja, só de vez em quando. Meu Era Deus. de vez em quando, Não era aquela coisa assim pra cantar. Ministrar, Era fazer um solar. back ali com... Sei. Nunca tinha ministrado Nossa, ainda. então era um ministrou. salto muito grande, né? Quando eu cantava, pra ela, né? era um pedaço de Sair do um back verso. pra estar como Era. principal no YouTube, né? Sim. Única nessa Sim. solo, né? Então, por isso que eu não queria no início, assim. Eu falei, não, você tá doido? Que vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não me sentia capaz de fazer aquilo. Eu falei, eu não consigo. Olha isso, né? Só que aí ele incentiva, não, vai dar certo, vamos gravar o primeiro vídeo. E como sempre, né, o primeiro vídeo não fica 100%. Tem aquelas críticas. Só que nesse os haters. Nesse Aham. ponto, o que eu fiz? Eu olhei pro vídeo da Isadora e, cara, eu lembro disso perfeitamente, pastor. É o seguinte, eu olho o vídeo da Isadora e falo assim, eu acho que eu consigo fazer melhor que isso. Porque o dela era bem Porque era no amador celular mesmo, só. muito O que eu pensei? Falei assim, cara, eu vou pegar aqui... lembra disso que eu te falei de home studio? Uhum. Então eu já tinha ali meu home studio, já Alguns tinha um equipamentos. cenário ali, Olha. a gente tinha feito uma parede de cenário. Cara, eu tô falando de coisa bem ruim, tá? Ruim, Então, mas na época era muito bom. Sabe o lugar da bagunça que seu pai deixa lá na varanda? Era Tinha uma aquele cantinho, geladeira tinha e uma um geladeira sofá lá dentro do um estúdio sofá. dele. Só que tinha uma parede legal que eu tinha Tinha uma arrumado, paredinha. entendeu? Você arrumou uma parede. Arrumei uma E na parede. época, ele não lembra, mas como que chama aquela câmera que abre assim, olha? Aquelas câmeras Você abre assim, você enxerga, e você vê... TechPix. Não, tô brincando. Não sei. Você vê a câmera... Mas é a primeira, Mas, sim. primeiro vídeo, ele apagou. Como assim? Eu Apagou do poderia YouTube? contar, Eu mostrar tinha. pra vocês, ele apagou. Não tem mais nenhum lugar. Primeiro não. Primeiro. Peguei um microfone daquele Behring B1, da Behring, um condensador. É um condenser. Eu tinha uma placa de áudio Delta 1010, que Olha. ligava num CPU, daqueles antigos, sabe? Aham. Aplicativo Sonar. Então eu fui lá, gravei a voz, Captou a voz dela. gravei o violão, e na minha cabeça, não, vou fazer melhor do que aquilo. Entendeu? E que música? Já Você lembra foi, que né? música? Já foi uma produção. Eu sei que estás comigo. Essa música. Eu sei que não me deixa. Não tem como esquecer, né? Que é a primeira. Ah, lógico, né? Só que eu não sabia mexer no aplicativo, né? Porque você chega ali na DAW, que é o aplicativo de áudio, aí você vai arrumar a voz, vai arrumar... Eu assistia vídeo no YouTube ensinando. Então, como é que eu arrumo a voz pra ficar mais bonita? Afinar, Então, precisa. eu fui fazendo ali, Ninguém é Tá, perfeito. né? eu fiz tudo errado, entendeu? E subi o vídeo. E tem a questão também de você não ter o ouvido Sim. pra isso no momento. Eu me identifico. E eu também não sabia ainda, né, E do ela problema também da não audição, cantava, mas né? eu não cantava, não fui muito ativa na música, eu não era boa musicalmente, eu precisava estudar. Era uma menina de 16 anos que não tinha prática na música. Então, claro que eu ia Aprendendo cantar, tudo, ia ter partes que eu ia sem me entonar. Isso é normal. Uhum. Até uma pessoa que hoje eu ainda erro, é normal. Às vezes tá gravando um cover, ele tem que dar. É normal isso. Afinar, tem que afinar, a gente não é perfeito. Mas naquela época eu não conseguia afinar algumas partes e ele, 16 anos, como é que ele ia conseguir deixar Eu tudo bonitinho? atrapalhei, resumindo. Eu atrapalhei o que tava ruim. Só que assim, na nossa cabeça era só apostar poxa, olha que legal, a gente Pra tava começar. subindo um vídeo. Tava querendo começar de algum jeito. Não é que você tá... Hoje em dia, a galera já começa assim, pô, eu quero ser famoso, eu quero crescer. Eu só Cara, queria postar. a gente só queria postar um vídeo, porque Mas tinha aquela ideia ainda de ter uma carreira, empreender. tinha no sentido assim, ó, como que eu te explico? Na verdade, eu não imaginava a Mari como uma cantora, mas eu pensava assim, ó, cara, a gente pode dar aula, eu dou aula de violão, ela dá aula de canto. Ah, tá. Então era no sentido de empreender, porque eu não conseguia imaginar
que poderia crescer e ela se tornar A uma gente cantora. não olhava com esses olhos. Entendeu? Tanto que a Entendi. gente O não YouTube se via pagava. A gente capaz tá falando pra em isso. 2011, não tinha receita. Não. tinha Nem streaming. sabíamos, na verdade. Nem era essa a ideia mesmo. Então não Nem era nem essa de ideia. receber e nem de ser famoso. Hoje eu Sim. falo assim, gente, eu não pensava nisso. E não é algo que a gente quer também. É consequência, né, de um trabalho. Sim. Mas eu falei, ainda bem que a gente começou sem essa ideia de quero ser uma Buscar a fama. grande artista, uma grande cantora. Não, a gente começou só querendo postar músicas, cantar. E não era o Numa nosso época foco. que não tinha. Então hoje eu vejo as E pessoas... é legal, desculpa Sim. interromper, mas é legal porque acho que muita gente ouve, porque tem muita gente que sofre desse... Uhum. É tipo um complexo de inferioridade, né? Você se acha incapaz, né? Que não E consegue. eu tinha muito isso. E Até você hoje venço isso. superou, né? Sim. E acredito, né? Tá superando, então. Mas, Não, porque eu acho que mas você todo venceu dia a essa gente vence barreira algo. que é você mesmo, né? Foi. Não, quantas vezes eu falei com ele, eu não quero. E quando eu recebi as críticas, né, por causa do Vixe, primeiro vídeo, aí que é normal. vai. O primeiro, Todo mundo- já não- o primeiro vídeo foi esmagador, assim. Foi gente... Foi porque você esmagador mora pra numa aquela cidade adolescente que pequena, nem queria cantar. Cidade Eu pequena, fiz todo mundo conhece todo mundo, já viu? Sim. E aí, cara, você vê o cara... Não, fulano lá da igreja, não sei qual, falou que no seu vídeo, descendo a lei. Não, ele não falou apenas. Hoje a gente fala sobre isso, mas não é porque a gente ainda tem mágoa. A gente pediu perdão pra essa pessoa. depois Pra gente isso é conseguir muito liberar perdão também, porque eu acho que a gente precisa fazer isso. Claro. Porque era algo que machucava muito a gente. A gente via essa pessoa sempre. Então, É diferente você ouvir uma crítica de alguém que você não conhece. não, mas né? era alguém que a gente tinha contato. Contato não, a gente via. Só que o problema eu falo hoje não é porque eu tenho problema com essa pessoa, não. É porque a gente lembra, porque foi uma experiência, né? Sim. Que pode incentivar e ajudar pessoas. Mas essa pessoa, ela não apenas comentou, ela postou. O vídeo Eu sei que estás original. comigo, que chama, é uma versão, né? Ela postou da Kari Job lá. Isso. E falou assim, isso que é música. E foi logo depois que eu cancelei, apaguei a mensagem dele. Ele falou, olha, tem gente que não aceita comentários. E olha essa música Meu aqui, Deus. isso aqui que é música. Então, não, foi tipo assim, foi o diabo ali, ó, que eu tocando. Tô tocando diretamente. Você vai parar, assim, você né? não quer cantar? Eu vou te fazer parar mesmo. Mas o ponto bom disso, pastor, é porque hoje eu percebo muito isso. As pessoas começam algo, passam 6 meses, e aí fala assim, não deu resultado. Porque quando ela já entra com a intenção, entendeu? Com a intenção. Então ela Os fala assim, números. ó, cara, legal, isso aqui paga tanto, então eu vou fazer sim, vai dar tanto. A pessoa já entra nisso. Eu acho que já entra Eu com tô o coração falando, no eu tô lugar falando de um errado. tempo, pastor, onde a gente ficou 2 anos com vídeos batendo 100 visualização, entendeu? Quem que ficaria fazendo isso? Entendeu? Então a gente pega um É período. desmotivador, né? É, Se a mas pessoa é. tá com esse Se tá objetivo, com né? esse coração, é desmotiva. Agora, quando você não tem o que fazer, pô, aquela 100 visualização é legal. Entendeu? Uhum. Porque pra gente lá era legal. Pô, olha que legal, cara. 100 pessoas assistiram o vídeo. Entendeu? Então, hoje a intenção que a galera começa já é bem diferente da nossa época por causa disso. Porque ela sabe o valor que se paga, porque ela já vai com interesse no dinheiro, no valor. E isso é muito ruim, É atrapalha verdade. todo o processo, né? Uhum. Então, a vantagem da gente ter começado nessa época, que a gente não precisou passar por isso. Não Entendeu? desviou o foco, né? desviou. Digamos assim, né? Então, ali a gente estava focado no seguinte, poxa, legal, então a gente quer 2 adolescentes querendo viver de música, seja dando aula de... Então, eu cheguei a abrir uma escola de música depois, sabe? Olha só, na é verdade, muito empreendedor, né? Tivemos uma escola. Então, com 18 anos, 19 mais ou menos, meu irmão abre a escola de música e eu o estúdio. Olha só. Aí eu trabalhava pro meu irmão dando aula, Uhum. e o estúdio eu já fazia os vídeos que hoje são os vídeos da Mari, aqueles cover. Então lá na minha cidade eu fazia pra todo mundo. Porque ninguém produzia, ninguém sabia fazer com aquela qualidade. Apesar que antes a gente tinha... Era bom, né? A qualidade era boa. Comparado com hoje, não. Sim. Mas a gente já Na tinha um época- microfoninho melhor, uma câmera legal, mais ou menos. Já dava pra produzir alguns vídeos bons, assim, pro pessoal. Melhor que um celular, obviamente. né? Isso. Então 3 anos mais ou menos depois, o canal da Mari começa a crescer. Tô falando aí de chegar a 50 mil inscritos. Aí a Ó. gente já tava constante também, toda semana. 2015. Então postando toda semana. Toda semana. Toda semana. Tinha vídeos só que davam cover. resultado, tinha Só dias que cover. não, só covers. E versões, algumas versões. Isso. Então aí ficamos 3 anos aí postando covers direto. Foi onde eu cheguei no ponto. Só que nessa caminhada eu tava com esse pensamento ainda de escola de música e viver musicalmente. Aula. Aí foi quando a Mari recebeu uma proposta de... Tem um músico lá da cidade que foi morar nos Estados Unidos
e estudou música. Foi tipo o primeiro brasileiro a produzir um americano lá na Burco. Então é um cara que é um produtor grande, sabe? Uhum. E aí ele pegou umas novelas pra produzir do SBT e da Globo. E ele chega com uma proposta pra Mari de gravar uma novela, não sei se você lembra, Haja Coração, Acho que eu já... da Globo. Então a proposta era som livre, contrato com som livre, a gente... Sabe aquele, quando a pessoa chega com Gravar uma aquilo... música, né? Não fazer a novela, gravar uma música. Gravar Gravar a uma música música, pra novela. só que é o tema da novela. Uau. E é aquele pensamento assim, Aquela poxa, coisa que- vamos estourar, Haja Coração, a gente faz o tema da novela, você assina um contrato com som livre, tá? Aí eu, na minha cabeça, caraca, foi a primeira vez A primeira proposta e tipo assim... que eu uau. tive que parar pra pensar. Pra entendeu? pensar. Até então... Pra era saber o tudo- que Deus queria. Deus não queria, não, mas a gente queria saber, Deus. Não, mas era tudo tão natural, assim, a gente tava fazendo ali Muito por hobby, apetitoso, né, o negócio, né? E aí chega uma proposta, só que eu falo com a Mari assim, Deus, ele protegeu a gente demais, sabe? Porque a gente não teve nenhum alicerce, a gente não teve um pastor Isaac na nossa igreja lá, por exemplo, que ensina como você ensina, entendeu? Tipo assim, a igreja local. Não, é um pensamento totalmente diferente, sabe? Então eu não tive meus pais pra falar se é bom, se é ruim. Se vai, se meus não pais vai. também não. Todo mundo na neutralidade e a decisão na mão de dois Vocês adolescentes, Pô, entendeu? gente, era fácil de dar basicamente ruim, mas isso. Deus não Então se eu falasse assim, blindou e era assim, meus pais iam achar bom e... É o que você falou, era Não, Deus Era Deus. Deus. protegendo, né? Não no sentido assim, não que meus pais sejam pessoas ruins, mas por não discernir o que seria bom ou ruim, entendeu? Uhum, entendi. Então, na cabeça do cara lá, ele queria uma Anitta, entendeu? Tipo assim. Misericórdia. Só que na cabeça dos meus pais eu não sabia de nada e a gente Tipo assim, talvez nem tinha noção do que isso Noção. significava, né? não tinha noção do que Meu significava. pai e minha mãe, eu posso dizer, eles não tinham noção de nada, assim, dessas coisas. Hoje eu brinco com a minha mãe, eu entrei pra tal gravadora, que legal. Eu falei, mamãe, eu entrei, eu Nem gravei sabe. com a Ali, não, legal, não tem esse negócio, sabe? De, diferente, mas senta aqui, né? vamos conversar. Não É tinha. muito diferente, entendeu? A realidade é E outra. como que foi pra vocês entenderem de Deus Só que essa proposta? eu entendi que Deus, nesse ponto, ele quis me ensinar no sentido de tudo, assim, em relação à música. Porque sentar com essa pessoa, ele pôde me explicar como que tudo funciona, entendeu? Uhum. Foi onde ele falou assim, ó, você, como guitarrista, esquece isso, meu amigo. Sim, não vai dar em nada, não. Melhor Então, sabe quando o cara não abre o perder jogo? tempo, A sua, ou a dó. sua namorada... Mostra a realidade. né? a sua namorada, ela que tem futuro, cara. Você tem que investir nela, você tem que dedicar seu Tem tempo que dizer nela. que era um pouco mais É mesmo, fácil entendeu? Então, trabalhar foi nela. Então, um ponto Em foi mim, né? muito bom, entendeu? Foi Aham. na hora que eu saí de lá e eu, caraca, é verdade, eu tô aqui tocando guitarra, o que eu tô arrumando? Assim, nesse sentido. Não vai dar em entendeu? nada. Não vai dar em Nossa, nada. coitado dos guitarristas aqui, tá vendo? Não, Mas mais ou gente, menos isso, tá entendeu? certo. Não É é que, tão é assim, que né? ele era o guitarrista e eu era cantora. Ele tinha ele tinha duas escolhas, investir nisso Qual que era ou mais nisso. assertivo, Se você só assim? tem isso em vista, que dá certo, se você trabalhar. Mas é aquela É coisa um que a pouco gente mais- sempre ouve, né? Desde antes até desse Sim, período não, da internet. não. Uma banda, quem é que fica famoso é o É o vocalista, vocalista. né? Então, É entendi. É a lógica, né? então, essa época foi importante isso. E o dizer não foi a primeira Aprendizado. vez que a gente... Que isso aconteceu, né? Eu acho que é um teste, de Então, mas Deus, como que assim, foi? pra Deus o foi que você... claro? Não, a gente foi... não, eu acho Porque que- assim, a gente era Nem novinho nessa ainda, época, gravava, nem mas foi algo já assim, estava sendo ativado no nosso coração a respeito de ministério mesmo. Sim, A gente já começou é. a entender a Mari, que queria fugir, que não queria cantar. Começou a entender pelos testemunhos que a gente recebia, assim. Eu já recebi testemunho de um pastor que estava perdido por causa daquela versão que eu gravei, um cover. Ativou algo nele, uma chama Uau. queimou. Ele quer voltar para Jesus. E eu falei assim, então é para isso que eu tô gravando. A gente já não tinha ideia de fama nem nada, mas eu também não queria pela vergonha. Então eu falei assim, não, então eu preciso, porque aqui eu posso falar de Jesus. A gente pode, através do YouTube, levar Jesus a lugares que minhas pernas não vão. Você começa Uau. a ver, né? Então algo já estava queimando em nós. Isso já no comecinho, né? Já, então, quando essas propostas vêm, é Deus tratando, É Deus, querendo é. tratar Sim. o nosso coração. E aí, o que vocês querem? Lá na nossa cidade, ela é conhecida por bandas baile. Então, tipo, RG7, Lex Luthor, são bandas que já fizeram muito sucesso na época já vieram no SBT. Então, são aqueles shows de 4, 6 horas que eles tocam, Com cara, dança. com dança, cantam. equipe Lá em Divinópolis gigante. tinha muita Então banda. lá essas bandas já eram muito conhecidas. E quando eu pensava, e geralmente tem muitos músicos, amigos meus até hoje, que tocam para essas bandas.
Então eu ficava assim, poxa, cara, pra mim, tocar no mundo era tipo isso, entendeu? Então eu ficava visualizando, não é isso que eu quero, entendeu? Então isso pesou muito na época, de poder ver como que era. E eu falava, não é isso que eu quero, eu acho que não vai rolar. Fazer um show de rua, pro mundo, então isso ajudou muito nessa época também. Entendi. Entendeu? Aí quando veio essa proposta... Aí a gente falou não, só que a partir desse não, a gente começou mais intenso. Porque eu já tinha o caminho, então, ali de entender, poxa, então vamos levar isso aqui a sério? Até então, a gente amava fazer, e era tipo um hobby focado na escola, focado naquilo que a gente fazia ali na região. E a gente passa, então, a enxergar na expansão disso. Entendeu? Poxa, vamos fazer valendo e vamos acreditar que isso vai... É o plano A da nossa vida. Entendeu? Legal, tipo isso. Plano A. Ali, o que eu mais admiro ele é que ele chegava pra mim e falava assim: amor, a gente não tem plano B, não. Na nossa vida, não. É plano A. Plano A é o plano A. Se o plano A não der certo, a gente vai fazer o plano... Vai criar um plano A de novo. Que é nesse mesmo tema. Muito bom, hein? Aí, tanto que eu trabalhava... eu trabalhei assim, em Bob's já, e nesse tempo foi onde eu conheci ele. Aí eu saí, comecei a trabalhar no consultório de dentário, era auxiliar, secretária e tal. Um dia eu tô trabalhando, chegava cansada, e ele vai treinar violão. Perguntei aonde eu descobri minha perda auditiva. Tem que ter voltar, né? No primeiro ano. Contar isso aí, Primeiro, segundo ano de canal, segundo ano já com essa euforia de gravar, de sair pra ministrar, de começar a cantar na minha igreja, local, que eu comecei a enfrentar essas dificuldades de percepção musical. Aí eu já... Uma coisa é você cantar no YouTube, com fone. Você gravar um o vídeo. tom tá ali, claro. Chegava na igreja, não é igual com fone, era o retorno. E ministrar aí, é loucura, muito gente. alto A responsabilidade, volume. a pressão, o nervosismo, é tudo. E a Mari, aumenta E eu ficava retorno, assim, aumenta o retorno. Eu lembro de ministrar em algumas igrejas e o que chama o cara? Técnico. Mas tá alto. Eu falei, mas não tá pra mim, aumenta mais. Ele olhava assim. Eu achava estranho. Ninguém sabia de nada, eu não sabia que eu tinha problema. Aí, em alguns momentos, quatro músicas, duas, três, eu entrava fora do tom. E às vezes semitonava, às vezes era dó, cantava dó sustenido. E dá pra perceber. E às vezes era música fácil, tá? Eu não tinha maldade de sofejar antes de cantar. E a gente foi quase 5, 6 meses nessa. Eu acertava, às vezes os meninos tentavam me ajudar da banda, eu já tocava com a banda. E era uma banda boa, musicalmente. Então era uma menina que tava começando na música, surda de um ouvido, que não sabia, né? Cantando com músicos assim, meu Deus. Então, aí ele falou, olha, isso não é normal. E pra mim foi o ano que eu queria desistir. Eu falei, não, então eu não consigo fazer, não é isso que Deus quer pra mim. Vou desistir disso aqui, não dá. Aí ele falou, vamos fazer um teste de audição pra ver se você tem algum problema. Porque eu falava alto, né, muito alto e tal, pode ser isso. Aí o médico fala, você tem uma perda no seu ouvido direito de 90%. Meu Deus. Então você tem 10% de um ouvido e 100% do outro. Aí eu falei, pronto. E o ouvido, ele é tipo assim, ó. Um lado é percepção da palavra, sabe? De frases, de palavras. Do que é falado. E o outro é tipo ambiente, assim, entendeu? Então é a junção dos dois que faz a gente ouvir tão nítido. Rapaz, você não sabia, não. Os dois ouvidos têm essa função, entendeu? Quando você perde um, talvez você não consegue entender o que está sendo falado. Eu perdi ali, o dia grave. Porque às vezes se você fala baixo, se tem notas mais... pra mim é mais complicado. Tanto que eu tenho um vídeo gravado. Que eu fazendo teste de audição até esse ano, ele falou um monte de palavras. Ele falava sol, eu falava casa, microfone, eu falava arroz. Eu falava o que eu achava que eu tinha entendido. Então, o meu teste de palavras nesse ouvido é 0. Por quê? Eu acho que é a parte grave mesmo, que a gente fala baixo, né? Agora, o agudo, por exemplo, se eu tampo esse ouvido, isso aqui eu ouço um pouco. Agora... Também. Porque é grave. Então, e isso me dificultava entrar os tons. Só que aí... porque talvez a harmonia ali sempre fica mais na área grave. O cérebro sujo, confundia muito. Sujo com a banda. E às vezes o retorno também não tava bom, né, amor? Mas aí, ele tá falando sobre ir profundo, se dedicar. E o plano A, por isso que eu tô até falando sobre isso. Porque aí, nesse primeiro ano, ele falou, não vamos cantar mais, não vamos sair, vamos continuar gravando pro canal, mas que é mais fácil. Você vai estudar violão, que vai te ajudar em percepção musical. Você vai estudar música, vai melhorar a sua musicalidade.
E foi um ano assim, estudando, e a gente no plano A. Eu trabalhava, chegava cansada, tinha que gravar, pegar a música, treinar violão. Ó, ele e vai ainda perguntar... namorados, né? Hã? E ainda eram namorados, Então, né? isso que eu vou falar. Você vai perguntar sobre como é trabalhar, né? Eu já chorei muito, gente. Ui, meu dedo tá doendo. Que o violão fazia isso aqui com o meu dedo. Não, já pode ir falando Aí, sobre isso. Já pode ir Sabe o que falando. ele falava? Não, para de choramingar. Vamos trabalhar, estudar. Como namorado é isso aqui, ó. Ele não tinha delicadeza e eu chorava. Era muito Olha emotivo. Só que é Tá muito bom doendo. quando você tem um propósito, assim, acaba que você não tem tempo pra perder com outras coisas, E entendeu? ele era assim, eu era mais emotiva. Então, tipo, as pessoas falam de pecado, por exemplo. Cara, a gente tava tão focado e era Foram tão 7 legal anos de isso. namoro, mas gente pensando só em música. Era bom. Não era Não, nem assim, tentado. não é fácil. Não foi fácil, não tô falando isso. Mas assim, gente, 7 anos. Nossa, namoro 7 anos, como é que foi isso? Não, a gente tava tão... Domingo, o pessoal saindo pra tomar um sorvete, nós lá gravando. À noite, mesmo? depois Vocês do até trabalho, diminuíram gravando. a vida social. Ele assim. falou pra mim, assim, que eu era... Gente, eu era muito imatura comparado com ele. Porque eu vim de uma igreja que me privou, os meus pais também me privaram de ter contato com o mundo, assim. Então, a gente acaba... Eu amadureci mais tarde. Eu fui começar a amadurecer quando eu conheci ele. Ele que me mostrou como era a vida, começou a me mostrar que eu precisava ter maldade com as pessoas, porque eu era muito boba, inocente. Ingênuo. Ingênua, não aprendi quando era nos meus pais. Não é falando mal deles, gente, mas meus pais. Muita proteção, né? Proteção, Protegeu assim. muito. A igreja também não deixava. Então, quando eu conheci ele, eu era uma menina que precisou sentar e ensinar. Olha, não é assim. Do que você tá falando mesmo? Volta. O rei adotou a Mari. Brincadeira. Do que você falou? Basicamente isso. Que não tinha tempo pra isso. Então, uma coisa que ele falou pra mim Mo, tá vendo todo mundo saindo pra namorar, todo mundo indo pro cinema, todo mundo aproveitando? Então, a gente não vai poder fazer isso, né? Porque a gente tem que trabalhar. Rapaz, Ele chegava pra um mim cara assim, muito vamos determinado. estudar, vamos trabalhar, vamos dedicar, porque a gente vai ter o nosso tempo. A gente vai ter condições de sentar e ter um lazer. Agora não é o momento. Tá Caramba. bom, vamos lá. Cara, é Vamos porque trabalhar. E tipo, você confiava totalmente Confiava nele, muito, né? muito. Totalmente. a gente tá falando de algo que é muito difícil, cara. Com certeza. Tipo, a chance de dar errado é igual o Thales, né? A chance de dar errado era tudo que eu tinha. Não, já tem. Jesus. Então, era muito... Eu ficava com Mas essa, é o que assim, faz toda a diferença, né? Esse foco. se não focar, cara, não vai. Então, tipo, eu imaginava assim, cara, se pra uma pessoa que mora em São Paulo, ela tem que dedicar X, a gente vai ter que dedicar no mínimo 2X, porque E aí, a gente não, tá mais longe. Tinha que dedicar 4 vezes mais, porque a Mari tem um problema de audição. Problema de audição. Era... Medrosa, cheia de insegurança, cheia de medo, me sentia incapaz. Então a gente tinha que se preparar mais. preparar. Porque tem pessoas, eu fico vendo hoje as meninas de 4 aninhos mais Nossa, segura que eu, tem mais segurança que eu em falar, em cantar. Por quê? Já Não passou treinada, pelos bloqueios da vida, É. então elas não travam elas hoje. Então o que me travava eram os bloqueios do passado. Então a gente tinha que estudar muito mais, 3 vezes mais. E o Rui tinha que ser muito firme, né? Tinha que ser Não, firme. pra quando você eu tava- achava ruim naquela época. A gente, assim, é muito bom porque a gente construiu junto, trabalhou junto, mas teve esse desafio porque eu era a que precisava ser ensinada, muito imatura ainda, sentimentalista. E eles já eram mais. Como que eu posso definir o Rui? Mais. Quando a pessoa já é mais assim. Convicto, Determinado, já, né? Determinado, não, mas você é tipo a cara dele, gente, é de mal, ó. Como que fala? Mais sério, não é a palavra. Então, a Mari sentimental, Mo, vai treinar. Ah, mas meu dedo tá doendo, não é hora pra isso, vai treinar. Era assim. Então, Meio frio teve até. esse atrito. Rolavam as brigas, sim. Não, mas eram as brigas de Deus, assim. nunca A gente foi não de brigava. boa, mas nunca não, terminamos nem nada. 7 anos nunca terminamos. Nunca. É porque eu sou do tipo... É que eu era pirracenta. Eu sou do tipo... Eu era pirracenta. Não, mas assim, gente, eu sou muito nervosa, né? Eu não aceito isso na minha vida mais, porque o nervosismo não me domina mais, mas antes dominava. Às vezes eu ficava muito nervosa, eu saía chorando, não quero mais. Fazia birra mesmo. Era. Então, é o que eu falei desde o início, eu precisava ser ensinada, gente. Mas eu Maturidade. sou do tipo motivacional, sabe? Sabe quando você vê uma situação e usa aquela situação como motivação? Ai, Então, que por raiva. exemplo, eu Dava. lembro de situações onde meu pai chegava lá, porque ele começou a ver muita gente ali no estúdio, e ele chegava pra ela e falava, que dia que você vai fazer faculdade? E eu Falava pra chorava, ela. viu? E ela chorava. Eu ia pra ele sentimental, chorando. né? Eu Nossa, vou seu pai parar falou com isso comigo e tal. A família inteira falava, na verdade, né? Tipo assim, a gente ouvia as coisas assim, ó. Não, Tá, com na muitas cidade, vezes quem eu que sentei você na ouviu mesa. falar que deu certo, que conseguiu viver Eu sentei disso? muito na mesa Entendeu? de tios, assim. E você vai só cantar?
Só que já tinha algo no nosso coração queimando, e as pessoas não entendiam isso. A gente queria, não era só sobre financeiro, porque vai dar certo. Não, a gente sonhava em viver de música, porque a gente via frutos disso. A gente via, por mais que eram 1, 2 mensagens, a gente via. Os testemunhos. Então, as pessoas, eu não conseguia, eu ainda era muito madura pra chegar convicta e falar. A gente quer viver desse propósito, o Senhor tem algo pra nós. Eu sei que não tinha isso. Eu falava assim, não, a gente quer viver de música, vai dar certo. Então eu pegava isso e motivava ela, entendeu? Então eu sempre chegava, ó, ele falou isso, mas vamos pegar isso e usar como motivação para que a gente cresça. Então sempre foi no sentido de motivar. Vamos, pega todas essas dores, tudo que as pessoas foi bom, falam, porque imagina se ele fosse muito sentimental, de passar a mão na minha cabeça. Eu não tinha crescido, não tinha aprendido. Parar, né? A gente ia parar. Então Deus foi perfeito até nisso. E eu sei de um jeito, ele sei de outro. Vocês sabem o temperamento de vocês? Eu não fiz o teste sanguíneo, que fala? É, eu sou sanguíneo, o quê? mas pelo que você tá descrevendo, tem bastante melancólica, né? Eu sou os dois. Tem um pouco. Normalmente tem mais de um, né? Assim, um primário e um secundário. E o Rui é mais... Fazer esse teste, né? Você sabe ou não? Nunca fez. Nunca fiz. Nunca fiz. Mas então foi assim, foi um ano, vários anos onde a gente entendeu, depois dessa proposta, né, que nós precisávamos nos dedicar mais ainda. Foi aonde que eu saí do meu trabalho, pedi as contas, né, pedi pra eles mandarem embora. Eu fiquei 4 meses, assim, sem trabalhar, mas assim, estudando, gravando. Focada e foi na aonde que o música, YouTube né? foi crescendo. E a gente mudou de uma escola pra outra, para uma outra escola melhor, para uma casa, na verdade, melhor, onde a gente montou a escola, o Rafa montou a escola lá. Aí já era bonitinha a escola, tudo pintadinha, bonita, já tinha muito aluno. E a gente fez um estúdio pra nós de madeira, que aí vocês vão ver muito vídeo desse lá no YouTube, muitos que a gente fez. Decoramos, aí tá lindo, assim. Fizemos uns quadros, colocamos. E a gente era apaixonado por abrir estúdio, então eu e o Rafa... Todo meu seguro ia... Dela. Gente, peguei todo o meu seguro, comprei madeira pra montar o estúdio. Fazia de madeira, pintava madeira, fazia o estúdio. Gente, muito louco, né? Porque vocês eram namorados, mas já estavam tão... Eu assisti os vídeos. Como que casava? Não tinha dinheiro, não tinha tempo pra pensar nisso. E foram 7 anos trabalhando, gente. Totalmente focados, assim, né? Eu assistia, eu era assim, ó. Eu vi no Facebook o Dudu Borges, o estúdio dele aqui. De madeira, cara, vamos lá comprar as madeiras. A gente arrumou a bicicleta. Arrumamos 2 bicicletas velhas. Sabe, pintamos, pintamos uma de roxo, e penduramos no meio da escola, assim. Pra decorar Não ficou igual do Dudu Borges, não, mas ficou legal. E a partir daí, então, a gente começa o canal focado 100% ali, postando vídeo. Só que com a qualidade melhor, que aí eu fui evoluindo os equipamentos. Pegava tudo que a gente recebia e reinvestia. A gente ia reinvestindo em equipamento. O Rui já dava... Até hoje dava. Que dia isso não vai acabar? Se você é esposa de músico ou cantor e nunca... O investimento de músico nunca acaba. O problema é que a indústria sabe disso. Eles não para de investir, pelo amor de Deus. Os caras têm a possibilidade de fazer uma câmera... muito boa, mas eles fazem... Daqui 10 anos a gente lança essa. É igual o celular. O celular é bom, mas uma hora para. O celular, às vezes, para você comprar outro. Exato. E eu lembro que nesses anos de estúdio novo, onde a gente montou o estúdio, já tava bonitinho, o Rui já gravava bastante vídeos, né? Era onde a gente tirava a nossa renda ainda, porque o YouTube ainda não, né? O YouTube não... A renda era da escola e do estúdio. Ele dava aula e fazia os vídeos. Então, foi onde a gente começou a ter... o YouTube foi... A gente foi receber alguma coisa do YouTube 5 anos depois, entendeu? Foi, então. Sim, mas bem assim mesmo. 3 anos começou a dar visualização, depois mais 3 anos pra descobrir que ele pagava. Foi tipo isso, entendeu? E ainda tem aquele... Tem que ter... não, é só 1.000 inscritos já dá pra começar. Nessa época ela já tinha... E justamente nessa época, eu acho que ela tava com 60, 70 mil inscritos. A gente tá falando de 2015. Custou chegar nos 100 mil, viu? Nossa, vai ser suado. Depois que chega também é bênção. O YouTube tinha uma opção lá de mensagem. Conta isso. Que você mandava mensagem direto. Então tinha uma opção lá no cantinho, escrito mensagem. Pros inscritos? Não, a pessoa mandava pra você. Qualquer como se fosse uma caixa de mensagem pra você. Tinha uma caixa de mensagem que qualquer pessoa podia mandar mensagem pra você. E aí eu lembro de entrar lá e ver uma mensagem... Isso foi antes de mudar de estúdio, era lá na sua casa ainda, né? Não, já tinha... Não, foi antes, verdade. Então eu vejo lá a mensagem, Mozilla Records. Aí era assim a mensagem, ó. 6, 7 anos Nós estamos contratando novos artistas, tá? Eu vi o seu canal e gostaríamos de te convidar para fazer parte do nosso cast.
Aí eu olhei a mensagem 8 meses atrás. A mensagem era de 8 meses. Aí, cara, eu pego o telefone, ligo, mando 8 mensagem. meses depois que a 8 meses mensagem chegou, né? Eu lembro direitinho. Eu falei, Ricardo como que Carreiro você me respondeu. pede uma oportunidade Ricardo dessa? falou assim, não, nós já contratamos. Aí explicou lá que tinha Meu contratado a Isadora Deus. Pompeu, Tayane Foi na Seguin. época da Isadora, contratou a Isadora. Meu Deus do céu. Mas olha como que Deus é bom, pastor. Porque imagina 2 adolescentes que namoram. Se a Mari Podia nem tivesse viajar pra assinado São Paulo. com a Muzile Tinha nem Records como vir pra cá. nessa época. Solteiros. É, Meu verdade. pai e minha mãe não iam deixar. A não. chance da gente não estar casado agora Não, ia ser muito grande, ia dar entendeu? tudo errado. É. Porque, então... E também você não ia vir sozinha, né? Não, eu não Com sabe. aquela maturidade Eu toda. nem andei de avião sozinha ainda, gente. Eu ainda tenho que fazer isso. Com aquela. Não, mas é porque foi falta de oportunidade. Porque ele é meu guitarrista, tá sempre Tá comigo. sempre junto. Mas eu sei. Eu acho que eu me perderia no aeroporto, mas eu acho que eu conseguia chegar lá. nível de dependência, né? Eu sei como é, a Dani tá aqui, Vou mas, gritar. meu Deus do céu. É um nível de dependência em algumas Não, coisas. mas que se ele você fala, falar como vai, eu assim? vou. Se ele falar pode ir sozinho, eu vou, dá um jeito, eu sei ler. Então a gente perde essa oportunidade lá com a Muzile nesse tempo. Mas na época não entendíamos ainda. Aí a gente foi chorou, triste, briguei. Eu falei, Deus, por quê? A gente Sério? aqui nesse sofrimento, tudo é difícil, tudo é complicado, ninguém apoia. E uma oportunidade dessa, e nós perdemos. Aí Mas você depois, pensa, "Puxa, hoje era eu vejo. única, agora Era já é. Hoje eu vejo, graças a Deus, que não deu certo, porque não era pra ser o tempo. Não era o tempo. Não tínhamos nem maturidade. Deus, ele pra foi isso. pegando, pastor. Hoje, é engraçado que com o tempo você vai olhando pra trás e vai entendendo tudo, né? Você vai entendendo tudo que você passou, né? Vai vendo cada processo, vendo Sim. como que Deus guardou. Deus guardou em tudo. Assim, as pessoas, os lugares. Hoje eu olho assim e vejo os detalhes de pessoas chegar pra gente e falar assim, ó, cuidado quando você fizer isso. Gente que O que mais a às gente vezes é só recebeu- passageiro, né? Às vezes a pessoa chega aqui e fala uma coisa pra você O que mais a gente recebeu foi será conselhos de que- pessoas que a gente nunca tinha contato de cuidado. Permaneça em Deus, coração. guarda o coração. Cuidado, as pessoas. A gente sempre foi avisado, assim. Pra mudar pra São Paulo, a gente foi muito avisado, assim. É Tudo. Deus, né, cara? É Deus. Tipo, ia cuidando. alguém cantar na igreja lá, na igreja. O Theo Rubio mesmo foi lá na igreja quadrangular cantar. E era assim, como a gente tinha um estúdio, o pastor sempre falava, os meninos aqui tem um estúdio, vamos lá no estúdio deles. Ah, é? Que Era assim, legal. ó. Vai lá, Aí, sempre dá uma passagem lá. Passava no estúdio. Aí, às vezes, nessas conversas, a pessoa chegava e falava alguma coisa pra gente, e a gente, caraca, olha só. Então, foi tudo assim, Deus guardando e ensinando. Cuidando. Eu lembro de um fato aqui que é interessante, amor. O Lex Skate foi. uma pessoa que foi muito importante na fase, porque ele foi cantar lá na igreja e ele que deu a ideia de mudar o nome da Mari. Então era Na época era Damares. Damares o nome. Dama. Então era É, Damares Damares Borges. com I. Ainda é, Meus o seu documentos nome, né? estão Damares. Então a gente tem os primeiros Senhorita CD lá. Damares revelado aqui no Good Talks. Tô me denunciando aqui. O primeiro CD, então, era Damares Borges. Primeiro CD que eu tive. O Ah, can... vocês chegou a gravar CD? Gravamos, né? depois já virou Spotify. Como é que é? Streaming. Streams. Primeiro ano, no Aí segundo tinha- ano. Damares. Tinha o CD, Borges. Damares Borges, tinha um canal Damares Borges. Aí chega o Lex e fala assim, Damares? Mas Damares é muito pentecostal. Só que a gente era de uma igreja, eu pensei mais penteca. Pra então você não era um Não era um problema. Aí só que ela abriu nossos olhos e a gente mudou a partir disso. Por causa das ideias que ele passou pra gente, num dia que ele foi cantar na igreja. No outro dia, já gravei um vídeo com ele, cantando a música dele com o Com nome o nome Mari novo. Boys. No meu canal de... Quantos mil? Eu nem lembro. Mas já tinha muita gente. Aí eu falei, Ah. mas eu vou mudar Como meu que o nome povo agora. É. Como Né? é que Você vai já tá ser? com 100 mil inscritos, aí você vai Como mudar o mudar? nome. É tipo assim. verdade, é um negócio. Aí mudamos. A gente muda o nome, aí passa, tipo, mais uns 2 anos, 3 anos depois, a gente encontra com o Lex numa Expo. Isso você vai lembrar dessa época, porque vocês estavam com a Adoração Central, que Qual? fazia... A Sony a gente ia nessas Expo da Sony. Mas qual aquela lá? De São- Mas é porque a 2018. gente- São José dos Campos? Não. Você pulou, hein? Não, calma, vou só contar a parte Ah, do tá. Lex. A gente chegando assim na Expo, esse mesmo Lex, a gente encontra com ele lá na frente, assim, ele vindo. E aí Cumprimentando. a gente ia agradecer por ter mudado o nome. Na hora que a gente já pega na mão dele, eu lembro direitinho. Ele falou assim, ó, defenda uma causa. Defendo uma causa. Pô, aí a gente parou assim, ó. Amém, antes irmão. de falar, sabe quando a pessoa fala alguma coisa, você Tudo para isso que assim, estão fazendo tem que defender uma causa, não é só sobre isso. Aí Defenda chega uma a causa. Priscila Alcântara. Caramba.
a Priscila Alcântara conhecia ele. Aí, tipo assim, só que ele vai cumprimentar a Priscila, já junta com um monte de gente aqui, ó. E a gente já... obrigada, tá. Esquecidos. Eu não deu nem tempo de perguntar. Me explica Não deu pra melhor. conversar, Me explica melhor. Foi só um defenda uma causa. Parece coisa de filme, né? Uma coisa de Defenda uma filme. causa. E a gente vai embora assim, olha. A gente vai embora assim, ó. Aí ele vai pensando, nossa, é mesmo, e aí? E aí, O que é isso? O que quer dizer? Que causa vai ser? Aí você começa, Deus, o que significa 2018, isso? vocês ainda não estavam aqui A gente em São não, Paulo, Não. né? A gente já tava na Sony. Aí foi a Já primeira tava na oportunidade que nós tivemos, que abriu muitas portas. Foi depois que mudamos de estúdio, montamos estúdio lá, começamos a gravar, o canal cresceu. Aí foi a Sony, que ajudou muito. A gente tem muitos contatos, né, Rui? Sim. E de contatos. E ajudou muito a gente a entender muita coisa, No meio aprender musical, muita meio coisa. musical, meio Que até musical. então a gente tava escondidinho lá em Minas. A gente passava ir mais pro Rio, pras reuniões da Deezer, do Spotify, que a própria gravadora Fazia, né? fornecia uma pra gente. Então, Que era ruim, porque era ruim. Eu falo assim, era ruim você estar, né, presente. complicado. Como a gente é tímido, né? Não sei Sim. se A você gente é era- assim, mas Sim. nesse tipo de evento, Aí você tem tá aquele aqui. monte de famoso e você... O que que eu tô fazendo aqui? Eu que não sou nada. Era passamos muito por isso. ruim, meu Deus. Mas a gente aprendeu muito, porque era um bate-volta Tanto, do Rio, pastor, assim. que hoje a gente vai nesses eventos. A gente foi no ano passado, tinha muito tempo que a gente não ia, né? Fomos no Deezer. Falei pra Mari, sabe aquela pessoa que chegar perto da gente, assim, ó, que você nem conhece? Você vai Querendo dar maior conversar, nós vamos dar maior atenção atenção, pra porque a gente ela. passou tanto Ai, sufoco com Você ele. vai esquecer os Muito famosos. bom. Por quê? Você sabe o que você passou, é né, ruim, cara? Era Não muito façam ruim. isso. Pastor, você tá aqui com a pessoa, aí aparece um famoso, cara, Você nem sente que a olha. pessoa quer sair fora de você? Então, Nossa. Nossa, falei, era não, muito eu vou ruim, dar né? atenção, porque é Aí muito... você fica ali, né? Tipo, meio peixe fora Cantei. d'água, Então, né? essa vez foi isso. Essa da Deezer, a gente foi... Cara, todo mundo, a gente dava muita Que atenção, legal, fazendo a conversava. por causa de Porque a experiência. Defendendo gente uma sentiu causa. as dores. A gente só faz algo que a gente sente dor, entendeu? Doeu Sim. da gente. Que legal. Aí essa parte do defendo uma causa, a gente foi entender depois que justamente era o seguinte, tá, vocês estão ali no canal, o canal tá crescendo, mas e aí? Entendeu? Foi justamente começar Propósito, a né? Eu começar a acho, enxergar amor, um que propósito Deus, ele aqui. já começou a colocar no nosso coração aquela falta de paz quanto a ministrar, lembra? Sim. Mas isso começou no Rui. Ele chegava, a gente ministrava muito pouco ainda, porque a gente tava começando. Tipo a gente agenda tinha- mesmo. que sai, né? mas era nas regiões, assim, de Minas e tal. Mas ele falava pra mim assim, amor, eu não sei, não faz... Eu volto pra casa, eu sinto, tipo assim, que não faz sentido isso que a gente tá fazendo. E eu não entendi o que ele tava falando. Pra você tava... Não fazia sentido. Aí ele, íamos ministrar de novo. Lembra? Você Sim. podia contar isso, porque eu acho que é mais... Porque Veio de você, né? Então... nessa época era assim, ó, a gente chegava, cantava 5 músicas, por exemplo. E na minha cabeça era assim, cara, eu tô fazendo o que o louvor tá fazendo aqui. Eu tô recebendo, às vezes o músico tá aqui na igreja servindo. Sabe aquelas coisas que você fala assim, cara, o cara tá aqui servindo na igreja. A gente não tá fazendo nada de extraordinário, Nem é da de igreja, especial, né? nem é Tipo da assim. igreja. E eu volto pra casa, o cara continua lá. Às vezes, tipo assim, o cabo da igreja tá ruim, não tem um microfone digno. E eu ficava nessa assim, poxa, tá errado esse negócio, cara. Fazia sentido. E ele falava isso, Se falava pelo Uma menos reflexão muito se boa pelo isso menos aí. assim, na minha cabeça era assim, ó, pastor, eu tô indo pra levar algo, um testemunho, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Diferente, né? Uma coisa, Uma vai coisa que fosse agregar. diferente, que vai que agregar. agregasse Mas nessa época na vida não. das pessoas. Nessa época era só A pelo gente ia, número. cantava 4 Entendeu? músicas lá, Era que o assim, ó, pessoal da igreja essa cantava. menina aqui, ela tem 100 mil no YouTube, então vamos trazer ela. Aí chegava lá, Fazer uma cantava as pessoa músicas, famosa pra igreja. entendeu? Aí nessa época... Então começou assim, e com essa falta de paz, a gente não entendia o que era isso. Aí foi onde recebemos essa palavra, defenda uma causa, e foi onde ativou algo em nós. Não, peraí, não tá fazendo muito sentido, não. Vamos buscar em Deus, saber o que ele quer. Entendi. E, ó, pastor, Deus, ele pega a gente assim, ó, esmaga de uma forma, Bacana. sobra só o bagaço, já viu? Essas etapas é pra hoje eu falo com a Mari, cara, com muito temor. Tudo que a gente vai fazer, bate aqui temor, que você fala assim, cara, será que isso é de Será Deus? que é de Deus? Será que eu não vou ofender tenho ele, não? que ir?
Porque a gente É passa o que por, Deus quer, por né? tanta... Você vai passando por tanta situação, pastor, que você fala assim, pô, eu não quero vacilar, cara. Eu não quero errar, não. Uhum. Não é, eu lembro, até o pastor Rogério foi um que ministrou há pouco tempo falando sobre isso. Essa Depois temos última, que entrar nesse assunto aí da missão, né? Eita, é muita história. Eu acho que Essa já ulti- tem 2 horas aí, ó. essa última vez, pastor, ele falou assim pra mim, ó, vocês vão estar, falou pra Mari, vocês vão estar em lugares onde as pessoas vão falar assim pra vocês, senta ali no cantinho ali, Senta em qualquer lugar, no senta chão ali no ali, ó. cantinho, senta no chão, aí vai chegar alguém mais importante e essa pessoa vai dar mais importante. Cara, nossa vida inteira foi isso, entendeu? Aí vem a profecia que parece estar revelando o passado. Eu faço, pastor, isso aconteceu ontem. Então, as coisas que vão acontecendo, Deus vai moldando o nosso coração pra gente chegar num ponto que, pô, agora vocês estão preparados, estão mais maduros. Tudo que... Tem situação, pastor, que a gente já foi cantar em igreja, por exemplo, que tem uma que é interessante. Hoje vai estar aqui a ex-paniquete, não sei do que, ou não lembro o que ela era. Aí ela ia cantar, que ela tinha convertido, a mulher tinha convertido, e eu ficava assim, pô, ela cantou, a gente não passou som, chegou no final, deixaram a gente cantar uma música só que não deixou, e tchau. E eu ficava assim, poxa, cara, meu testemunho é, nasci na igreja, cresci, só tive uma namorada. E a mulher conta aquele testemunho. Nossa, meu Casei testemunho não é virgem, nada qual que é o legal. problema, né, pastor? Será que eu tenho que... Superação. Mário, eu acho que eu tenho que... A gente tem que dar uma Desviar ali, loucura aí, cara. misericórdia. Senão... Tem que desviar E a pra ter pé um na testemunho. jaca pra depois poder... Pastor, você passa em cada situação, Sim. entendeu? Tipo assim, pô, as pessoas estão aqui. Aqui tá a mulher que foi do SBT, que não sei o quê. Fazia isso, aquilo. Fazia... Hoje essa pessoa tá lá não sei ainda o de quê. novo, entendeu? A pessoa às vezes desviou. E, cara, você fala assim, mano... Você vai passando por determinada situação, você fala assim, meu Deus, vai vendo coisas e Deus vai amadurecendo, vai... Cara, só um parênteses, eu tive um professor fala que aí que a gente ele... tá falando muito. Ah, mas vocês que têm que falar mesmo, um conteúdo aí. Mas só compartilhando, porque eu tive... O meu testemunho é claro também, cresci na igreja, né? Nunca tive Foi um Deus e período Amor ou foi a pastora? Não. Daí Dai cada foi- Deus e Amor. Passou um período, né? Deus e Amor, depois a Assembleia de Deus, tradicional. Legal. Eu já fui a Assembleia de Deus mais Sim. renovada, né? Mais. E aí, a gente fez, né, o curso no CFNA, eu e a Dai. Uhum, E lá eu tive um professor que ele compartilhou isso. uhum. Que ele também falou a mesma coisa, igual você falou, por isso que eu lembrei. Ele falou que ele ouvia os amigos falando testemunho, né? Não, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo e Eu era do tal. E mundão. agora eu voltei pra Jesus e tal. E ele falou que ele ficava pensando, poxa, que eu não tenho nada. Não tem nada pra contar. Aí ele disse que ele ficou assim em crise com Deus. Ele falou, mano, o que eu faço? Aí foi que Deus falou pra ele, não ter um testemunho é o melhor testemunho. Melhor testemunho. Ele falou essa frase. Olha assim. que Deus. Porque é E uma foi luta que- constante. porque, ele é exatamente a constância, né? Ele começou com Deus e nunca abandonou, nunca largou. Mas é interessante isso, né? Porque parece que a gente celebra mais. O que... Que deu ruim. Né? É diferente uma pessoa que não cresceu na igreja, Sim, é teve a diferente. sua vida e veio E pra veio pra Jesus. Mas igreja. parece que o que tava na igreja desviou e voltou. Celebra. Esse aí não é legal, não. Só que é uma crise também interessante, porque agora eu lembrei da parábola do filho pródigo, né? Uhum. Porque o irmão não entendeu, né? O coração do pai. O pai tava alegre porque o filho desviou e tal. Mas é um ponto de reflexão, porque o outro tava lá, mas ele tava, só que não tava entendendo também o que ele não tava tava fazendo. entendendo, Ele não não adianta conseguiu nada celebrar também. o que o pai celebrou. Mas enfim, pode ir. Então, você vai passando por situações que você fala assim, meu Deus, Deus vai te amadurecendo, vai te ensinando que, cara, a gente não é nada, é tudo pela graça, pela misericórdia de Deus. O que Deus quer fazer através daquilo que Ele nos dá é por pessoas, é tudo a ver com pessoas, não tem a ver com a gente, não tem a ver com o que a gente vai construir. E hoje eu falo com os meus pais, pastor, até um ponto, né, Mari? Porque os meus pais, cabeça de pai é o seguinte, pô, na expectativa, né?
E aí? Alguém tem que dar certo Alguém nessa tem que dar família. certo nessa família. Alguém vai... Vai ser o que vai, né? Fazer a diferença. E aí, todo mundo na expectativa. E às vezes eu falo assim, pai, mãe, isso aqui vai ser puro sertão, isso aqui vai ser, entendeu? Então, dá aquela tristezinha assim, entendeu? Tá Poxa, bom. mas não era pra ir lá comprar casa na praia. Então, só que o que Deus moldou levou a isso, entendeu? Onde hoje você vive e fala assim... eu vi o Thales Roberto falando esses dias, pastor. É uma campainha. É uma campainha que tá dentro da gente que de vez em quando ela toca e faz assim, incomoda que você fala, opa. Volta. Não, né? Isso aqui que você tá vendo aí, isso aí não é pra você não. Isso aqui vai pra lá, ó. Porque é Isso o aqui automático, né? é É o que todo automático. mundo tá Não, fazendo e onde Isso chega é da nossa parece carne, que é por isso que o a gente Espírito... espera. É da nossa carne. carne. É por isso que o Espírito Santo precisa estar queimando em nós todos os dias, porque é ele que vai abrir os nossos olhos para aquilo que tá fugindo de alguma forma. É a nossa carne que é isso, né? Normal. A gente começou sem esse desejo, mas você vai vendo as coisas dando certo. Uau, que legal. Os nossos olhos, os canais querem isso. Só que o Espírito Santo A vem, campainha vem. volta. Opa. Não era isso não era isso que vocês queriam no início, né? Porque não era isso que eu queria pra vocês. Aí vai ativando em nós. Aí a campainha toca às vezes muito. Ativa, volta. E glória a Deus faz. pela campainha, então. E eu acho assim que tudo isso que ele falou sobre os processos que foram difíceis, esse negócio da audição, que me fez. Antes eu questionei muito a Deus, por quê? Por que eu, Deus? Que audição, né? vergonha, passei tanta vergonha na época. Hoje eu entendo que. Hoje eu me vejo muito dependente de Deus. Eu subo pra ministrar, eu subo pra cantar, eu olho e falo, Deus é o Senhor aqui. Se o Senhor sair, não vai sair nada aqui. Eu não vou conseguir falar. Você sabe que eu não sou boa com as palavras, Deus. Se eu não falar por mim, eu não vai sair ministração. Então eu consigo olhar pra Deus e falar assim: não é eu, não sou eu. Ai, tudo que a gente tá conquistando não foi nós, não foi a gente, é o Senhor. Isso é muito bom, Então, né? foi um processo difícil que eu quis parar, mas que Deus sabia que era necessário hoje, pra que eu olhasse pra ele e falasse assim: é o Senhor que tá fazendo, não é o Rui, não é eu, não é isso, não é fulano, não é ciclano. E eu não consigo fazer sozinho. Aí todo o processo também dele guardar o nosso coração em alguns pontos e algumas situações que nos permitiu viver para que a gente conseguisse chegar aqui hoje e entendesse o que ele queria. Porque é difícil entender algumas coisas sem passar por alguns processos. Porque pensa Deus revelar algumas coisas pra gente hoje, sendo que eu não tô maduro. Ninguém é maduro o suficiente, né? Mas eu falo assim, sendo que eu não tô maduro em alguns pontos pra receber o que ele quer. Deus chega e fala, você vai fazer isso e aquilo. Mas eu não sou não passei por alguns perrengues ou algumas situações onde eu não vou querer aceitar. Forjasse. Algumas situações. Algumas situações que me forjassem. Que hoje eu falasse assim, realmente, Deus, porque não sou nada. Porque o Senhor nos chamou, foi pra isso aqui. Então, todo o processo é necessário pra chegar aqui, pra que Deus faça algo muito, muito grande. Através da gente, pras pessoas. A partir desse ponto, a gente chega, que é aqui na Igreja Central, né? Chegamos. Que foi em que ano? 2000 e... O meu marido é melhor com as datas. 2019, 19. Não, pandemia, 2020. Ah, 19. Vocês Primeiro ano abriram em da pandemia. 2020? Um pouco... Não, o quê? 2019 não abriu 2023, ainda? Estamos 3 Não, anos em São começou em Paulo. 2020 a pandemia. Não, foi em 19, não foi não. Não, 2020 a gente veio. Oh, meu Eita, Deus, tô Mari. longe. 2020 a gente Agora Nós eu vi que ela é mudamos- ruim de data mesmo. porque Nós a mudamos para pandemia- São Paulo em 2020, então. 2020 a gente chega. 2020, é verdade. Depois de todos esses processos que a gente enfrentou, a gente precisava estar num lugar onde... Então, a gente já estava num ponto de dependência. A gente já tinha isso claro. De não agir sem direcionamento de Deus. Então, cara, eu quero viver num lugar de dependência de Deus, eu quero entender o que Ele quer, propósito, defenda uma causa. Tudo isso junta e nos prepara para esse momento que a gente chega aqui na Central. Mas aí, amor, essa questão da mudança é importante, porque tem a ver com essa questão. A gente quis mudar para São Paulo, sei lá, desde o início. A gente sempre sonhou, 6, 7 anos atrás. Rui. Sempre sonhou mudar para São Paulo, porque a gente via e falava assim, é importante. Porque São Paulo é um meio musical, assim, é um bom lugar pra gente estar. Muita coisa acontece, De oportunidades. Então, nunca deu certo. E o ano que deu certo foi o ano da pandemia. Tipo, Você é louco, né? todos os anos que a gente tentava, dava errado. E o ano da pandemia, nós botamos data. A gente entendeu que a gente precisava botar data. Sim. A gente casou, moramos um ano em Divinópolis. E, daí casaram lá. casamos. Depois de 7 anos. Demos um passo de fé, porque não tinha, o YouTube ainda não ajudava a gente, necessariamente. Não tinha como casar, não tínhamos condição. Então, quando a gente marcou, Casou e começou. Deus já abriu as portas assim. Pagou a conta de luz, lembra? Foi. Conta de mesmo? água. YouTube.
E o aluguel? Depois que a gente marcou, já... Depois do primeiro mês de casamento. Já pagou aluguel e quanto? No primeiro mês. Aluguel era barato, Só aluguel R$700. Sim, mas, poxa, já não é fácil, né? Tirar Agora em isso. São Paulo não paga, não. Não paga, nessa época eu não pagaria, não. Jamais. Aí, quando a gente deu certo pra mudar pra São Paulo, foi no ano da pandemia, porque botamos data e a gente olhou, casa, tal, com a dificuldade, como é que vai fazer? R$700 de aluguel. Eu pagava R$700 lá e os aluguéis aqui era tipo assim, 10 vezes mais. Muito mais. E é outra história, é tanta história. A gente tá no estúdio que a gente tá hoje, foi Deus que nos colocou ali, porque era assim, era algo muito improvável pra dar certo. Mas foi muito de Deus pra aquele tempo ali, porque a gente orou Deu muito muito a respeito de algumas coisas. Ah, Deus, não é pedindo algo sem à toa, mas é porque a gente queria estar num lugar mais tranquilo pra compor, pra trabalhar, pra buscar algo no Senhor e focar ali, né? coloca a gente num lugar mais tranquilo e tal. E aquela casa lá, assim, de Deus, assim, muito Perfeito. paz. E quando nós mudamos, a gente já tinha algo no nosso coração, mas a gente imaginou o seguinte: São Paulo é um meio de logístico, assim, pra sair pra ministrar, é melhor. Então a gente tinha algo queimando aqui, mas a gente sabia que a gente precisava sair pra ministrar. E mudamos com essa ideia, vai melhorar a logística e tal. Aí chega aqui, não conseguimos sair, a gente não tinha paz. Sempre que a gente tinha uma ministração, a gente voltava com esse mesmo pensamento de não tá fazendo sentido, Deus, não faz sentido. Tem alguma coisa tem que acontecer, ou a gente tem que defender alguma coisa. Eu não vou sair da minha casa, que é uma loucura você sair de sua casa pra ir pra um outro lugar, só pra ela cantar 4 músicas. Não faz sentido. E a gente começou com esse sentimento, tendo esse sentimento, e eu falava, Rui, não dá pra continuar fazendo o que a gente tá fazendo, tendo falta de paz. E a gente começou a orar, Deus, o que é isso? O que é isso? Foi aonde que a gente veio pra Central, e foi em 2020 de abril, né? Final do ano, foi? Ainda não podia vir todo mundo, mas a gente começou a participar da Central. E a gente apaixonou, assim, no primeiro culto, foi numa quarta-feira, que até o Nenel trouxe a gente. Então eu falei assim, é esse lugar que eu quero estar. Porque a gente tava naquela procura de igreja ainda em São Paulo. E a gente sentou e falou, eu quero estar nesse ambiente, meu Deus, maravilhoso, como o Senhor fala, como o Senhor faz. E o tempo foi passando, o Rui começou a servir no louvor. Foi. E eu ainda não queria participar do louvor. Eu falei, vou servir em outra área, que era de missões, né? Evangelismo. Né? Falei, não, Rui, participa do louvor. Logo por enquanto, um pouco depois, né? Você já começou, né? No evangelismo. Eu não lembro. Demorou um pouco. Não me pergunta, que eu não lembro de memória. Não lembra, né? Amém. Mas nesse tempo de servir aqui, servir a minha igreja local, não que eu não servisse lá antes, só que lá, na época de Divinópolis, a gente tinha ainda o ministério como prioridade. Sair para ministrar era a nossa prioridade. Então, o louvor de domingo lá era sábado, de manhã à noite. Então, quem toca de manhã, toca à noite. Como eu saía, às vezes, à noite, não tinha como eu fazer só de manhã. Então, a gente não participava do louvor. O Rui servia em algumas áreas, né? De câmera, essas coisas. Só que, sabe quando você não tá 100% naquilo? Porque você tinha outras prioridades, que não é errar também. Você tem prioridade, seu trabalho, seu ministério e tal. Mas a gente não tinha esse entendimento de que eu preciso amar minha igreja primeiro. Eu preciso sentar pra ser discipulado e ser ensinado antes de sair. Pra derramar algo sobre alguém, eu preciso receber. A gente tava naquela loucura, sai domingo, às vezes tava em casa domingo também, recebendo, mas não tinha aquela coisa assim, eu quero servir, eu quero ouvir, eu quero aprender. Mudamos pra cá, chegamos aqui na Central e não queríamos sair, decidimos não sair pra ministrar, foi 1 ano, 2 anos, né, sentados, recebendo, sendo discipulados, sendo ensinado por vocês, né, e servindo essa igreja. Em missões, eu já servi em missões em Divinópolis, mas não era algo que queimava no meu coração ainda. A gente ia pra cadeia de adolescente, chamava Floramazinha. Tem a Floramar, que é adulto, né? Mas não era algo, a gente ia pra rua dar sopa os moradores de ruas, mas não era algo que queimava no meu coração. Então aqui começou a queimar. Porque a gente entendeu, preciso defender uma causa, algo precisa acontecer nesse ministério. É toda a construção que o próprio Deus fez, né, pra vocês. Porque eu falava com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor não me chamou pra ser só uma cantora. Porque eu tinha esse negócio no meu coração, será que é só cantar? Cantar, lutar pra ter fama, ter números? Não é só isso. Tem alguma coisa que o Senhor me chamou. Aí a gente começou a participar de missões e fomos visitar o sertão. Aí chegou a gente apaixonou. O sertão Mas de Alagoas. foram 2 anos aqui de muito aprendizado, né? Não, então, Tanto discipulado, de entender. Mas coisas simples, assim, que às vezes a gente pula etapas, né? Então, onde a gente tá numa igreja que é mais madura, eu acredito que a Central
cara, de coração, assim, não é falando com você, pastor. E é o que a gente sempre fala, Mas assim, eu pra falo pra todo que a mundo gente tem vontade que de aqui falar. é um lugar Uma igreja muito maduro, assim, amadureceu Deus seja muito a a glória. de pessoas maduras, entendeu? Onde você não vê só o pastor como alguém maduro, mas os próprios membros criam um ambiente saudável e maduro, entendeu? Ah, que bom. Tem aquele tipo de igreja que é mais novo convertido, então cada... Tem um perfil diferente, um perfil né? diferente. E aqui a gente poder caminhar com as pessoas amadureceu muito aquilo que a gente precisava, que é aquele complemento, né? Então, poxa, vocês já apanharam muito na vida aqui que fez aprender, e chega aqui, amadurece com palavra, com conhecimento, com pessoas, com visão, né? E a visão foi mais importante, né? De entender, assim, o que a gente... Então, né, Como tínhamos que ser como filhos. Isso. Então, esses 2 anos foi basicamente de amadurecer, entender tudo. E foi onde a gente chega no sertão. Foi em 2022, né? 2022. O sertão, eu falo pro pastor Rogério, ele mudou, a gente tem depois ou antes do sertão, Antes e depois do sertão, entendeu? Que legal, gente. Porque o sertão, de fato, eu acredito que é o lugar onde Deus queria nos levar, entendeu? Assim, ó, que você caminha, passa por isso, passa por essa estrada ruim e chega lá no sertão. Pra mudar algumas coisas, muitas coisas na nossa cabeça, né? E O pastor Rogério, ele conta que quando ele ficou sabendo que a gente ia, como ele já trabalhou com muitos artistas, ele fala, né? Aí ele fala, pedir pra ter uma cama separada, um sabonete e uma marca separada. Sério? Ele falando desse jeito. Ixi, como é que eu vou receber esses cantores Meu aqui? Deus, aqui não tem nenhum hotel 5 estrelas pra oferecer. Aí eu tava mal e falou, só que a primeira vez a gente encontra com ele e ele todo sem graça, assim, né? Não, vamos lá visitar as crianças, que já chegamos já na hora, então não deu tempo de falar nada. Meu Deus. Aí na primeira oração, cara, o pastor Rogério chega e fala coisas que mudou a nossa vida, assim. E que eu tinha orado uma semana antes. Que a gente tinha orado Antes 2 de- anos, né? Meu 3 anos. A Deus. vida inteira orando pra chegar Um monte lá no de sertão. resposta. E aquela falta de paz que nós não tínhamos, né? E o Foi um pastor dos Rogério, motivos. Deus Foi vai um falar onde vocês Da vão. resposta de Deus, sim, pra gente. Deus vai falar pra você onde você ir. Ele vai ser seu sim, ele vai ser seu não. Cara, Não, e ele que falou uma coisa pra gente foi: essa falta de paz que vocês Você não se- têm a respeito disso. Meu Deus, cara. Não vinha de vocês. não vinha de vocês. Foi E a eu gente achava que coloquei. era. Eu falava assim, meses antes, eu falei, Rui, será que é coisa da nossa cabeça esse sentimento? Porque Meu falando como desse que alguém jeito, não cara. quer sair pra ministrar algo sobre as pessoas? Como alguém não quer sair de casa pra estar em outros lugares? É coisa da minha cabeça. Aí ele falou, não é coisa da sua cabeça. Eu que coloquei em vocês. Caramba, Porque quando você não tem paz pra algo, o que você faz? Para tudo, entrega as ferramentas e senta pra ouvir. É igual o mar, né? Você vai voltando porque algo vai ser preparado pra vir como uma onda e derrubar tudo, né? Em nome de Jesus. Então, a gente fez isso. Então, quando a gente entendeu que era Deus, aí a gente não voltou ainda, né? A gente foi buscar o entendimento dele, o que ele queria e tal. A gente parou, falou, vamos entender o que ele quer. E quando a gente tiver paz a respeito de voltar para ministrar, aí a gente volta. Aí a gente esperou um tempinho ainda. E resumindo, a palavra do pastor Rogério é assim, ó. Vocês vão ensinar as pessoas a serem missionários. Vocês vão ensinar artistas a serem missionários. Uau. Vocês vão ensinar a artistas que ter carro legal, isso não significa nada. Entendeu? Uau. Eu lembro perfeitamente de falar, as pessoas lutam por casa, por carro, por bens materiais. Deus está chamando vocês para ensinar essas pessoas que não é sobre isso. Vocês vão ensinar as pessoas a serem missionários, a olhar para o sertão, a olhar para... Porque ninguém quer olhar para esses lugares, entendeu? Aí o pastor Rogério fala sobre que era o momento da gente sair com isso, com esse entendimento, entendeu? Sim. Tanto que a Mari também tinha recebido até da Ju, né? Do Foi. Ananiel. Aí foi. Tava chegando o tempo, que a Ju falou que Deus tá A te Ju deu, soltando. falou que teve uma visão, né, comigo de que ela via eu nas asas, eu não sei se é asas ou no corpo de Deus, assim, sendo protegida nas asas, né? Nas asas de Ele Deus. fechando assim, não me deixando fazer nada. Não me deixando fazer nada. E eu aflita aqui, querendo fazer. Deus, eu preciso sair, eu preciso executar isso, tal. E eu eufórica, querendo fazer muita coisa. Porque isso é da gente. E às vezes não é ruim, não é mal da nossa parte. A gente quer servir. E às vezes o que tinha que ser bom, se não é no tempo, se torna algo ruim. Se não é no tempo certo. Sim, exatamente. Então por isso que tudo tem que ser no tempo. Mais que seja bom, algo bom.
E ela via Deus abrindo as asas, né? Aquilo que tava me protegendo e falando, agora é o tempo. Mas você vai, mas não é que tá me deixando sozinha, né? Você Sim. vai, te protegi, te zelei por um tempo, agora é hora de você ir e você vai saber o que você vai fazer. E eu vindo, eu falei, amém. Tipo assim, tava tudo fazendo sentido pra gente, porque era palavra em cima de palavra. Tudo assim, Somando, foi um certinho. depois E a do gente já outro. tinha visitado o sertão? Não. Ainda não, né? Chega nesse primeiro dia, então, o pastor Rogério fala tudo, direciona tudo, conta coisas que a gente tinha vivido, igual eu te falei, que estava no nosso coração. E os 4 dias a primeira vez lá no sertão? 4 dias, meu Deus. Foi intenso. Foi muito legal, pastor. Nossa, meu Deus. Foi maravilhoso. Cada experiência Tava a foi... Neia, o Luiz, Luiz e a a Jéssica. Jéssica. Meu Deus. Ai, um monte de gente. A Leninha. A Leninha. Foi incrível. Pedro. Assim, E o Pedro. Quem Muita mais? gente. E aí foi onde que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, de falar a verdade, pastor. Porque eu lembro de chegar pro pastor Rogério e falar assim, pastor, eu entendi, cara. Eu entendi que Deus é uma impressão, assim, que vem. Você tá aqui, ó, de repente Você não vem... vai ouvir, às vezes, Deus falando. Às vezes você não ouve. Audível, nitidamente, né? Audível. Então Tem gente que ouve, mas não é. Eu tive uma experiência simples lá, que pra você vai ser assim, não, nada a ver, é simples, né? Pra mim foi. Porque eu sempre quis que Deus falasse comigo, audível. E ele fala comigo na Bíblia, e às vezes fala assim, de forma louca, só que a gente quer mais, né? Deus, falei. E uma coisa que eu tenho dificuldade é dar espaço pra essa sensibilidade. Às vezes Deus tá falando aqui, de sentimentos, de sensibilidade. Às vezes, faz isso aqui, Mara. Às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça. E eu lembro de uma missão que nós fizemos lá na escola, dos meninos. E, nossa, foi maravilhoso. Todo mundo chorando, Nossa, sendo transformado. isso aí. Teve uma menina que foi curada, né? Uhum. Mas no finalzinho, depois que acabou, o pastor foi orar. E eu fiquei do lado de um menininho, assim, ó. Baixinho, assim, ó. Cara ruim. Cara fechado. E, gente, eu não sou assim, porque eu sou, não parece, mas eu sou tímida. Eu não sou muito É difícil. eufórica, assim, aconchegante, chegar. Ai, que legal. Mas com pessoas que eu não conheço, mas com pessoas que eu conheço. Então, eu não sou de, e aí, tudo bem, moça? Eu não sou com qualquer pessoa. De ficar puxando Sou muito conversa. vergonhosa. E eu sentindo assim, abraça ele. E eu assim, eu não. Que vergonha. Eu, menininho, adolescente. Toca nele, abraça nele. Eu não. Falei, não. Porque acha que é coisa da minha É cabeça. da minha cabeça. Eu falei, vou lá. O menino todo sério, tá? Não expressava nenhuma reação. Eu fiz isso aqui nele. Nem abracei, eu toquei nele, ele já baixou a cabeça e começou a chorar. Muito, muito. Aí eu já, vem cá. Chorei por ele, tava no final da oração. Coisa simples, né? Mas, gente, Sim. Não, mas lógico, Deus isso é uma falando. baita experiência. E depois eu fui saber a história dele. A da Daiane, né, lá do sertão, falou que a mãe abandonou ele quando era mais novinho. Então ele morava com os pais. E eu não sei, sabe? O que é simples pra gente, um abraço, pra aquele menino talvez foi algo muito Sim, importante. Toque, né? E, cara, Deus falando, abraça e eu fugindo. Se tem sentimento, se tem uma impressão, faça. É. Se não fizer sentido, pelo menos você tentou. É. A gente lá, eu lembro de estar na praça, a gente passou com o carro na praça e eu vi a caixa lá, o banco da caixa. O banco. É um único banco, né? Banco. Banco Caixa Econômica. Banco Caixa Econômica. E a fila é grande, né? Olhei pro pastor Rogério. Eu lembro que eu vi direitinho, assim, na praça, a gente tocando. Eu falei assim, pastor Rogério, o que você acha da gente fazer algo na praça ali, cantando? Pastor Rogério, vamos fazer amanhã. Aí a gente chega na praça, vira a caixa de som pras pessoas que tá lá Pro na banco. fila. Que elas iam ser obrigadas não, gente. Começa a cantar, a Mari começa a cantar. Ô, pastor, foi a experiência mais incrível. Por quê? Quando você tá com as pessoas, você não imagina quem elas são em Deus e como Deus usa cada um, né? Talvez eu converse aqui com você, eu não faço ideia. Mas você vê Deus agindo em cada um de uma forma diferente. Cada um que foi pra servir ali. Tipo, A equipe da viagem, né? A equipe. A Neia era aquela pessoa que chegava... A pessoa tava parada aqui, chegava, oi, tudo bem? Era a que eu não sou. Puxava eu sou assunto muito com todo tímida. mundo. Ela era... Então, de repente, Vai, pastor, fala. eu lembro com meus olhos, assim, a mulher fazendo assim com ela e com um caroço aqui na garganta, a Neia orando e o caroço sumindo na garganta. Uau, meu Cara, Deus do foi céu. incrível. Como você não quer voltar? Aí a galera, assim, na fila do banco, o pastor já pergunta quem quer aceitar Jesus, todo mundo levantando a mão, assim, na fila do banco. Aí a loja
as lojas que tem em frente. comércio, O povo que trabalhava na loja levantando a mão, querendo que vai lá. Era tanta gente que não tinha... Era só A nós equipe cinco. era muito pequena. E era muito legal que a gente... Eu lembro do pastor Rogério contar o seguinte. Ele entrou na loja de roupa lá. E aí a mulher fazendo o apelo lá de aceitar Jesus. E aí entra alguém na loja pra comprar. Aí ela fala assim, só um minutinho, vai lá. Depois eu vou terminar a oração. Atende a pessoa, volta. Onde que a gente continua? Vamos continuar. Então foi nesse nível, Meu assim. Deus. Aí eu Pois lembro é. de estar lá e passar um carro de som. Que é o único da cidade, né? Que é o do Não, prefeito. ele tá falando que é o de nome? Eu Deus esqueci direcionar a fazer algumas coisas. Então, tipo assim, Sim. essa questão do evento na praça foi tipo, Deus mesmo faz Esses isso. Faz insights isso, que é faz uma isso. impressão, né? Aí Algo passa o que- cara Eu do olho o som. carro do som e falo assim, É Deus falando. poxa, e esse carro de som aqui, hein? Vamos lá, ô Luiz, o Luiz é incrível. demais, né? O Luiz é assim, se você tiver uma ideia, ele vai executar, entendeu? Ô Luiz, vamos chamar esse carro de som, vamos fazer um evento amanhã, o que você acha? Chega lá Demorou. no cara do carro de som, aí o cara tá assim, ó. Infelizmente é do prefeito. Tudo era do prefeito. Tudo na era cidade é do difícil, tá? prefeito. Cadê esse prefeito? Ah, ele mora em Maceió. Eu acho que ele mora em Maceió, né? Que é 3 horas de lá. Nem lá ele fica. Aí, meu Deus. A gente vê uma van. Isso até depois, porque Aham. a gente fecha esse evento. Vamos chamar uma van pra levar o povo. Chega lá no cara da van. Ah, a van é do prefeito. Tudo na cidade é do prefeito, né? Aí eu pego o celular da Mari, mando mensagem pro prefeito. Aí todo mundo fala, não, o prefeito vai responder nunca, não. Na hora o prefeito respondeu, apoiou tudo que ia acontecer, sabe? Poxa, pode fazer o evento que vocês quiserem aí, tudo bem? Uau, que legal. E eu lembro- Agradecimentos, né? E eu lembro disso tudo vindo na minha cabeça, assim, ó, poxa, o carro de som fala, pamonha, imagina isso aqui falando de um evento que vai acontecer amanhã. Acontecerá o maior evento no sertão. O carro ficou anunciando Quem o fez dia o texto? inteiro. Quem que é a Mari Boys? Ninguém sabia lá, mas Será que uma não? cantora vai cantar aqui. Vamos trazer o de São povo. Paulo, Minas Gerais de São Paulo. A gente até subiu lá no Cristo, é o Cristo? É, que Ouvindo tá o carro de lá. som A andando gente na cidade ouvindo. inteira, É assim, mesmo? andando. Mari o dia inteiro, Borges! anunciando o evento. Quem que é essa? Eu acho que tipo, muita gente foi só pra saber quem que era a O Mari. pessoal só conhecia a Damares lá, né? E o, Sabor de mel. o pastor falando assim, gente, vamos depois ir lá na Lagoa, não sei, algum que tem lá do Rio, né? Eu falei assim, pastor, não Sim, vai dar Rio. tempo não, tem tanta coisa pra fazer que a gente vai ter que correr, né? Pra desembolar. O pastor sai do Cristo e todo lugar que o pastor passava e falava assim, ó, as pessoas, ô pastor, eu vou, viu? Aí o pastor, tá, eu vou passar aqui. O pastor Meu com uma Deus. caminhonete. Não vai Eu sei dar, como não. é. Uma Não caminhonete. vai Eu te dou dar. carona, eu te dou Eu te carona. dou carona, todo mundo. É a fé, né? O Lu- Importante. Aí o Luiz chega pra mim, ô Rui, aí como é que Deus é, né, cara? Olha, Aham. ô Rui, esse tanto de gente, cara, como é que o pastor vai levar esse tanto de gente pro evento? Arrumar uma van. Não dá. Vamos arrumar uma van? Vamos. Que era a van do prefeito, que deu problema, mas depois deu certo. Meu Deus. Chama a van, enche a van e o pastor até conta isso, que lá onde Foi incrível esse testemunho assim que ele falou. que foi o primeiro culto, todo mundo tinha preconceito do lugar que era, né? Da onde? Do... Do Como Pai que chama Mateus. lá? Como é que chama lá o Coab nome? 2. todo mundo tem um preconceito do lugar, por ser um Onde lugar que tinha ruim e tal. prostíbulo? Tem preconceito com as o pessoas serem bairro mais do Maitá. do Maitá. Isso. Então o pastor falou que recebeu. Ouviu? Como é que é? Ouviu? Todo mundo fala, ninguém vai nesse evento, Ninguém não, vai lá, naquele como é lugar que é? lá, feio e tal. E o evento à noite passou lotado. Mas tava... A van chegou e a caminhonete do pastor chegou. A van, a caminhonete, era menino, era... Tanta criança. Não, lotou, assim. Meu Esse Deus. não foi na praça? Foi? Não, isso Não, foi lá, né? Lá. Nesse Entendi. lugar que ninguém Que ia. ninguém Que queria. ninguém ir. queria ir. Então a gente levou a cidade inteira pro lugar Pro que ninguém bairro queria lá. ir. Aí a gente volta do sertão assim, poxa, eu não Olha. quero... É isso que eu quero. Não, pro eu resto da minha falo vida. que no dia que estávamos preparando pra ir embora, foi um sentimento assim de criança pirracenta. Eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui, eu quero ficar. Eu Sério? chorei, Muito eu bom. chorei. Eu falei, não quero. Porque assim, foi uma experiência única de servir, mas Deus tratou muita coisa. A gente foi lhe servir, mas a gente que foi abençoado, assim. É sempre assim. A gente vai pra volta. essas viagens, Então, eu falei, eu quero mas a viver. gente... O maior sentimento foi: nada que a gente vai fazer na vida pra Deus vai ser suficiente. Mas quando você tá ali, você se esquece de tudo. E você tá 100% dedicado a servir e nada te interrompe, sabe? Você não tem interrupções, distrações Distração. diárias. Distração, né? Então, o sentimento que a gente tinha é: não, eu não tô servindo 100%, mas eu queria viver isso aqui
Você ouve quero, Deus. se eu posso voltar pra São Paulo e viver isso aqui também, porque servir, sabe? Você tá ali dando algo que é tão simples pra eles, pequenos e simples abraços, assim, pra eles eram tão importantes. Então, por isso que foi difícil voltar. Nossa, Foi imagina. tenso. A gente queria ter ficado mais. Só que é aquela coisa que até, se você for parar pra pensar, até aqui, né? Sim. Às vezes um abraço, que é algo tão simples, É, mas que é é o verdade. que a pessoa tá precisando, né? Simples. Que é que o outro tá precisando. Sim. Então, a importância de ouvir essas impressões e agir. Não ficar. Não A guardar, gente não né? vai perder nada se não for Deus falando. A pessoa vai se sentir abraçado, amado. Às vezes a palavra não vai fazer sentido pra ela, mas não vai perder também não falar. É. Então, a gente volta do sertão completamente mudado. Deus E nos trata lá. com aquilo que a gente precisava, que é o direcionamento de tudo que a gente vai fazer, A causa. A causa, defender uma causa. o que a gente vai apoiar. E eu lembro agora, nesse projeto que a gente acabou de lançar, conta aí, Que amor. tá muito bom. Glória a Deus. Então, esse projeto, acho que pra todo mundo que lança alguma coisa, principalmente música, é como filho. A gente gera algo, né? Exato. Dentro de nós, e a gente coloca pra fora, através do Senhor, aquelas canções. A gente tem sonhos, projetos e isso, nossa, lançar essas músicas e tal. Então, é um filho que o primeiro filho nasceu Sim. essa semana, Jesus Cristo Basta. E a gente ministrou numa igreja, e o pastor chegou pra mim assim, Mari, eu não sou muito de orar por filho, sabe? Eu não paro pra falar assim, Deus, me dê filhos. Não, você vai orar quando você está quer falando. ter filhos, né? Sim. Então, eu não sou de ficar falando. Aí ele falou assim, Mari, eu nem sei por que eu tô falando isso com você. No final, a gente teve um momento lá com os pastores, mas eu preciso falar, ore por filhos. E quando você começar a orar por filhos, mesmo que você não queira ainda, quando você começar a orar por filhos, entrega eles pra Deus. Deus, eu quero um filho, mas eu quero te entregar esse filho. Ou essa filha. É pro Senhor, que a gente quer alguma coisa pra gente, né? A gente quer filhos pra nós. Ai, que me dê. Por exemplo, as mães que não podem gerar. Deus, eu quero tanto um filho. Mas o filho não é nosso. A gente tem a missão de educar até tal idade pra que vá pro mundo e leve transformação. Cumprir o propósito que Deus tem pra cumprir um ele. propósito. Então, o filho, a gente só gera e entrega pra Deus. E ele falou, e começa a falar pra Deus que você vai entregar ele. Pra mim, fez sentido? Fez. Tipo assim, então eu vou começar a orar, falando que Deus, eu quero filho, mas eu te entrego. Mas não fazia muito sentido, porque não era algo que eu quero agora, esse ano. Falei, amém, vou tá começar a desejando pedir isso, né? esse ano e tal. E ficou aquele negócio na minha cabeça, assim, de entregar o meu filho, a minha filha. Mas aí você tem que contar o resto. Depois eu volto Porque eu nisso. cheguei pra Mari, eu lembro de orar e chegar pra Mari e falar assim, Mari, esse projeto você sabe que não é nosso, né? Uau. Aí ela é o lado racional, entendeu? Ah, é? De tipo assim. Não, peraí. Não, o lado racional não, eu falo no financeiro, nessas coisas assim. Eu sou assim, mas e aí? Mas e aí? Será que vai? Não Será que é vai? falta de fé, mas eu assim, mas como é que faz isso aqui? Isso aqui? Entendeu? Mas aí eu sou convencida. Aham. Deus me convence. Eu falei com ela, Mari, esse projeto a gente. Até você Não. nem sabe, o pastor Rogério que eu falei com ele, Aham. que a gente doou tudo que a gente vai receber em porcentagem por ser Sertão de Alagoas, sabe? Oh, que coisa. Deus que mandou, né? bênção, Se hein? Deus Aí manda, eu chego você e falo- fala. Aí eu chego e falo isso pra Mari. A Mari, mas é só de uma música? E aí, olha só, você, Não, mas eu fiz só uma pergunta. Eu falei, mas o que você é tá... só o o que... stream, já viu? Ou é a composição? Deus já viu? falando assim, não, Peraí, filho, eu quero vamos entender bem isso tudo. aqui. Ó, e sabe Quero aquele tudo. dia? Aí, na hora eu lembro até de falar com ela, não sei ainda, vamos orar, não sei como que vai ser. Aí eu lembro de no mesmo dia assistir uma palavra do Luciano Subirá, aí ele vai falar assim, ó, tem duas vozes na sua cabeça. Uma é aquela que tá falando assim, ó, ei, faz o que tem de fazer. E a outra tá falando assim, não faz isso não. Quem que você acha que é a voz de Deus? na hora veio aquilo lá na minha cabeça. Então eu sei que dentro de mim tinha uma voz falando, cara, você Faça sabe que é pra fazer por isso. completo. Por completo, né? Não é só um pouquinho. É só que tem a outra voz que falava assim, não, mas... Se você der Como isso que aqui, vai já tá ser? bom. Só isso aqui. Só que quando ele me falou, eu já falei, amém. E depois eu orei a respeito disso. Falei, Deus, se o Senhor quer, a gente entrega. Foi onde ela Porque lembrou dessa Foi mensagem. aonde que orando, eu falei assim, esse é o nosso filho, é um dos nossos Uau. filhos e eu Aí vou te conectou entregar. tudo, né? Vou entregar pro teu reino. Toma! E me deu paz a respeito de preocupações futuras. Falei, não, é do Sim. Senhor, só pediu, é do Senhor, a gente entrega. E a gente fica
voltando, né, toda aquela história, defendo uma causa, não sei o que, e eu falando, Deus, eu não quero ser só uma cantora, e Deus vem e começa a pedir algumas coisas, a gente tem que voltar e lembrar de tudo que a gente orou, de tudo que Deus falou. Agora é hora de viver isso que a gente pediu e que Ele falou. Defender uma causa. E é isso, entregamos nossos filhos. Meu Deus, que bênção. Todos os filhos, os 6. São 6? São 6 faixas. 6 faixas. E aí a gente chegando nesse ponto... Mas não tem preço. Depois, daqui uns anos, vocês vão estar contando todo o testemunho de tudo que aconteceu. Porque sempre que a gente ora pelas... E lembrando, né, que não falaram, mas vocês já voltaram, né? Agora, esse ano de 2023, também já voltaram pra lá, pro sertão. E foi maravilhoso. Agora já deu pra fazer algo ainda mais organizado, porque você já vai focado. Então a gente já fez um evento muito legal lá na praça mesmo. Eu não consegui pegar, né? Foi top, dia depois. Foi muito legal. Eu sem voz nenhuma, e né? o ano que vem a gente tá com uma ideia que, ai, meu Deus. que vai ser... Se Deus quiser. Então, executar, hein? Executar. A gente já tá falando com o pastor Rogério. Eu já nem sei onde eu tava. Ixi, agora eu também não sei, não. O que eu tava falando? Era do projeto, entregou filhos. Ah, tá. E hoje, quando a gente ora a respeito do projeto, sobre Deus, o que o Senhor quer fazer através das canções, leve para os lugares, nosso coração não tá pedindo para que essas músicas vão para que a gente tenha retorno. Aí eu falo, Deus, é pro sertão, Deus. Abençoe essas músicas. Honre, tipo, a gravadora, cara, que investiu tanto, mas é pelo sertão. Nós entregamos, mas honre o sertão também. Então, até a oração muda, sabe? O que tá no nosso coração, não tá talvez. mais pensando só em vocês, né? Porque é normal você falar, ai, Deus, a gente sonhou tanto, faça isso dar certo. É do Senhor. E claro que Ele é Deus de recompensar a gente, né? Claro, não é ruim, tipo, deixar você sem nada. Claro. Mas entregou tudo a Ele que cuida. Mas é que é a mesma coisa pro filho, né? Sim. E é muito natural a gente achar que o filho é nosso. Sim. Mas não é. É verdade, a gente só Então engana. é bem a mesma coisa, exatamente. Então, Deus é maravilhoso. Eu agradeço muito tudo que Ele nos permitiu viver. E até hoje, alguns processos. Porque só tá nos fazendo entender que a gente não vive uma carreira, sabe? A gente vive um ministério. E o que eu tenho entendido é que a música é uma ferramenta. A música não é um ministério. A música é uma ferramenta que a gente... O Instagram é uma ferramenta, o YouTube é uma ferramenta, a gravadora é uma ferramenta, gravar com fulano, com ciclano é uma ferramenta que tudo vai levar para servir o reino de Deus. Que seja o sertão, que seja qualquer lugar que o Senhor nos mandar ou mandar fazer. Então eu falo amém. É difícil dizer obrigado pelos processos, viu? É muito difícil agradecer a Deus, porque dói assim, quando estamos nele. Mas eu falei, uau, ainda bem que o Senhor me permitiu viver algumas coisas e até hoje, que nos amadureceu muito. Com todas essas palavras, tudo que aconteceu, tem muito mais coisa, né, que a gente não contou aqui, é claro. 2 horas, meu Deus. Calma aí. Com todas essas... Não é possível, não é tudo isso, Tá não. cronometrando aí? 2 horas. 1h30 já. Todas essas palavras nos levam a o objetivo de você estar com o coração em Deus. E até uma das palavras que a Mari recebeu foi de guardar o coração recentemente. Foi depois do pastor Rogério. E porque vai ter situações que é tentadoras, né, meu? A gente tá em um mundo de tentações. E aí a gente começa, então, a viajar e eu percebo tudo vai voltando, entendeu? Aí você, poxa, só que a visão tá diferente, você tá preparado para aquilo, sabe? Então, a gente chega num evento de prefeitura, por exemplo, para tocar. Então, você pode ir e fazer ali o tempo que tem para fazer um entretenimento, né? E voltar para casa. Agora, se você tiver foco, você vai pensar além disso. Você vai pensar assim, poxa, como que eu vou... Todo mundo só faz isso. Vamos colocar nisso. Todo mundo não, falou... Muitas pessoas... Não, é natural você ir para um evento de prefeitura e entender que é um entretenimento. Você vai adorar a Deus, mas é um tempo de você criar estratégias. Então, só que aí você consegue, até nisso, pensar, o que Deus quer? Como que eu vou colocar a missão nisso aqui? Como que eu vou falar para as pessoas sobre missão? Aí, tipo, fazer algo que vai marcar a vida da pessoa, né? Não que o entretenimento seja errado, é legal. Pode agregar o cristão tudo. Precisa ter um entretenimento, então é normal. Mas quando você pensa além disso, que eu acho que é diferente. E que existe essa possibilidade, será que existe? Ou será que é só isso aqui? Será que eu posso... É só eu chegar lá e fazer isso? Ou existe uma possibilidade? Ontem, né, a gente estava conversando com o Brunão, porque aí a gente começou a pesquisar alguns eventos e shows, e eu assisti o do Brunão, e eles fazem exatamente isso, cara,
eles têm um determinado momento onde eles fazem a galera ali pular, depois tem um momento onde adoração, que é só adoração, depois tem um momento que é falar sobre cura, coloca a mão no irmão, vamos Olha orar um só. pelo outro, depois tem um momento onde fala sobre missões, eles apoiam vários projetos missionários, né? Fala sobre missões. Eu falei pra Mari, olha que interessante. Então, existe a forma de você mais fazer... uma ferramenta. A gente está nos lugares, mais uma ferramenta. Mais uma Como a ferramenta pra levar música, o reino, como... Pra levar o o reino. propósito. Que você pode fazer de forma... vou ir, vou completar o tempo e voltar. Ou você pode usar aquilo como Usar dessa Cumprir estratégia. tabela, fazer o mínimo Cumprir aqui, tabela. ou entregar algo a mais. Tudo né? na nossa vida é isso, né, pastor? Você pode estar no YouTube, Exato. ali só pra crescer, eu vou postar meu vídeo. Ou fazer Desde algo o a seu mais. trabalho no dia a dia, né? Eu- Faz o mínimo que... Vou estar aqui no Instagram esperado, só pra ou- isso. entregar Ou usar do seu mais. trabalho pra virar um ministério Um seu, ministério. pra salvar Então, pessoas. Então eu né? acho que é sobre pensar além, né? Além daquilo que... É isso que você falou, eu acho que é interessante. Você já se enxergam como assim, nós não somos igual a todo mundo, Sim. né? Então tem algo que Deus Será que quer tem? Será que não tem? específico. E tudo bem se não tiver também, mas... Não, mas com Vamos- certeza, né? Sempre tem. Mas isso é A Deus gente sendo tem que misericordioso, abrir né? a nossa visão, sim. Nos avisando, não que a gente Guardando o acha coração. melhor que ninguém, não. É Não. tipo assim, é Deus falando, não é isso que eu quero assim, de não vocês. ir no automático. No né? automático. Não vá no automático. Não vai no automático. E eu sei que há muitos ministérios que, assim como o Brunão, né, já tem essa visão, o ministério do Brunão, Morada, já tem essa Há um visão. despertar, né, que tá Despertar. acontecendo. Tem né? que eles, muitas vezes também, a vida deles incentivou algo em nós também. Então, tipo assim, eles incentivam a gente pode incentivar outros ministérios. Uhum. E virar, como é que fala? Quando vai se conectando tudo aí, ó. Uma rede. Uma rede. É uma rede. Eu todo posso mundo ser do influencia. tipo que fala mal, que, poxa, eu olho e falo assim, não, eu acho que isso aqui não dá. Não é meu lugar, não... Ou eu posso ser do tipo que eu vou tentar buscar uma solução pra agregar. Usar disso pra fazer algo muito maior pro reino. Que agrega Então o a reino. gente tem que... É isso aí. Alguém vai estar lá, então alguém vai E por fazer, isso né? que vocês ainda vão muito longe, eu tenho certeza. Amém. Ainda Amém. estão no começo. São jovens ainda, né? 30 com quantos anos, aninhos? Jovem. Quê? Tenho 30. Já? Eu sou É jovem. nada. Não, você é jovem. Eu tenho que falar que você é jovem, senão imagina como É. eu fico. Nem fala essa idade, porque Nem não precisa, parece né? nunca. Nunca a Obrigado, idade Senhor. dele. Gente, Isso. deixa eu falar, porque a gente tá conversando bastante, tá Nossa. sendo muito bom, mas só que também pedimos para vocês indicarem livros, né? Eu queria que vocês ainda falassem disso. Eu até trouxe o nome do livro, do autor, Fala porque aí que a acho gente que o fala o pessoal nome. talvez vai colocar aqui, mas... Olha, eu vou falar desse livro, porque assim, eu li muitos livros muitos bons. Eita, já li Muito muitos bons. livros muito bons, mas falar de um livro que você vai indicar um livro que você pode falar dele, tipo, leiam porque é por causa disso, vai ser melhor falar de um que eu tô lendo esse mês. Muito bom. Porque livros passados tem muitos nomes, eu não vou lembrar. Já não vai lembrar. Travou a língua aqui, mas foi. Eu indico muito Salmo 91, mas é um livro. Que é a Não é o- explicação. Não Pode é o ler Salmo- também, gente, que é o maravilhoso. Salmo 91 Mas da é Bíblia. do autor. Aqui, ó. Peggy Joyce Isso, Ruth. Peggy Olha, Joyce são Ruth. rápidos. Nossa, rápidos, hein? E por quê? Escudo de proteção de Deus. Meu Deus, foi divino esse livro pra mim o mês passado. Era um livro que estava muito tempo na prateleira. Na prateleira. E eu tava um tempo assim, muito difícil de ativar em mim essa questão da confiança. Eu confiava em Deus, tinha fé, mas aquele tempo, esse mês que foi difícil pra mim, eu precisei trabalhar essa confiança. E eu peguei esse livro e comecei a ler, e ele é a explicação de cada versículo do Salmo 91. Uau. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Explica. E, gente, é tão profunda a explicação que te faz... Claro que eu creio no Salmo 91, Exposição da mas Bíblia. faz você sair da sua casa crendo que se você está debaixo das asas do Altíssimo, Ele é Deus que vai te proteger do mal que está ao seu redor. Uhum. Tempestade, furacão, dando um exemplo, Doenças. né? Coisas que ambientais. Uhum. Então, Tá. ou laços do inimigo, tanto assim. E foi um mês que eu orei e falei, Deus, como é que vai ser o mês que vem, tal. Eu tava muito ansiosa com algumas coisas. Quer mais água? Não, tá bom. Eu tava meio ansiosa com algumas coisas, com medo de algumas coisas, tudo muito incerto. E eu comecei a ler esse livro e eu comecei a crer que o Salmo 91 é poderoso. Não que eu não cria antes, mas tipo assim, eu Aham. comecei a Você meditou mais. meditar mais e falei assim, amém, profundamente. então eu vou descansar. Se eu escolhi estar, eu estou nas asas do Altíssimo. Se eu escolhi estar, então eu estou debaixo dessa proteção. Eu não preciso temer o amanhã. Eu não preciso temer o que vai acontecer comigo ou com minha família. Eu posso confiar em Deus. Então, gente, esse livro...
eu acabei... E no final tem os testemunhos fala muito... Eu não sou muito boa de memória, mas fala muito sobre milagres que Deus fez na vida de guerreiros, né? Como é que fala? Na guerra. Soldados. E milagres maravilhosos, assim, de tiros, disparando tiros sobre eles e não acertar em ninguém. Aí porque já eles estavam debaixo do Salmo 91. De testemunhos mais atuais. Não, eu falo assim, esses testemunhos bem antigos. Então, cada vez... Sim, mas não do tempo da Bíblia. Não, atuais. Atuais, só nesse que... sentido que eu tô falando. Mil, sei lá quanto. Entendi. Não, interessante. Muito legal. E por que eles tinham recebido essa proteção? Porque algumas pessoas ali começaram a declarar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Uau. Porque aí eu comecei a entender, há poder, gente. A Bíblia tem poder. Se ela fala que vai te proteger, se Deus fala que vai estar com você, é porque vai estar. Então, eu comecei a ter mais fé nesses meses e falar assim, Deus, o mês que vem eu não sei como é que vai ser da minha vida não, mas eu tô descansada. E foi um mês que eu consegui, na minha ansiedade, nas minhas preocupações, descansar, mesmo sem saber o que ia ser da minha vida no mês. É isso. Entendi. Salmo 91. Olha aí, pra quem precisa de descanso, de paz, né? Não, muito interessante. Muito e isso bom. é fato, assim, chega a ser... Dá até raiva na gente, né? Porque a gente conhece muitas vezes. Mas é normal, a gente tá no dia a dia, na correria, nas preocupações. E a gente precisa, né? Dessas meditações pra você... Fortalecimento. É como se você estivesse falando com a sua alma, né? Descansa aí, Descansa. porque tem alguém que tá guardando, te protegendo. Então, E eu chorei muito. ótima Chorei muito. recomendação. Agradecemos, Mari Borges, pela recomendação. E você, Rui? O meu é o do Francis Chan, né? Francis Chan, O Deus Esquecido. o Deus Top Esquecido. também. Que fala... Lá fala de várias formas, assim, do Espírito Santo, né? do Espírito. A forma que a igreja trata o Espírito Santo, a forma que as pessoas... E esse livro me fez estar mais próximo do Espírito Santo mesmo. No meu dia a dia... Até aí pra nós. Essa é muito boa. Sim. É divino. Então, junto com aquilo que eu te falei, eu tava numa fase de ouvir a voz de Deus. Então, juntou com esse livro, foi a combinação perfeita de... Eu acho isso maravilhoso, pelo que vocês estão falando, é igual acontece com vocês, igual acontece comigo, no momento certo que eu preciso ouvir tal coisa, Deus direciona pra eu ler tal livro. Além da Deus leitura da Bíblia, né, maravilhoso. lógico. Sim. Mas tem a hora que você lê aquele livro que talvez se você lesse num outro momento da sua vida, não fazia ia fazer sentido. Mas É verdade. Deus direciona pra você ler naquele momento Naquele exato, momento. porque, nossa, E às aquilo vezes- você é ministrado, né? Você quer uma resposta de Deus às vezes, e você tá lendo um livro específico, né? Números. Gente, Deus vai falar em números. Mas fala. É um desafio. Porque ele já falou muito comigo em números, Jeremias, que é só Não guerra. é impossível pra Deus. Não, o povo de Judá traindo a Deus, aquele pecado, Israel, e Deus, eu vou castigar vocês. Aí havia um arrependimento. Mas Deus falou comigo ali, já, naquela loucura ali. Sim. E tem um versículo que eu orei, isso no início do ano, eu orei e falei, Deus, a gente sempre tá preocupado financeiramente com as coisas, né? Tipo, ai, Deus, como é que vai ser? Tá. E eu li, Deus, e aí, não sei o quê. Aí eu lendo o meu livro do dia, da semana, normal, aquele mesmo livro. E, gente, eu não vou lembrar, que eu sou muito ruim de memória, assim, mas eu vou tentar lembrar aqui, mais ou menos. E cai numa passagem da Bíblia que fala sobre o ano sabático, né? Uhum. Onde que tá isso mesmo? É Jeremias? Onde que é? Me lembra. É porque fala em vários lugares. não, mas eu aí sei tem que tem no início Tem também, é só né? uma passagem, é só um capítulo falando. E Deus direcionando o povo. Esse êxodo... Eu também não lembro. Não tô me lembrando. Direcionando o povo a ficar um ano sem trabalhar, né? Uhum. Me lembre. Sim. E algumas pessoas questionou. E o que a gente vai comer depois desse ano? Porque não vamos plantar, não vamos colher e não vamos ter nada. Deus vai lá e eu lendo esse livro, chorando, porque eu tinha falado com Deus sobre Deus, como que vai ser? Olha aí. E Deus falando, Deus supro vocês. Eu vou fazer, como é que é? É um ano sem trabalhar e no outro ano você vai voltar a trabalhar e esse um ano vai render, não sei, uma coisa assim, vai render. É tipo o sexto ano, Deus dá a colheita suficiente vai pra durar aguentar pra o sexto, o muito. sétimo e o Isso. primeiro, porque você ainda vai estar plantando. E eu falei, amém, tem um descanso, o Senhor tá no controle. Gente, é um livro que não era pra Deus falar comigo E ali. você vê que é uma coisa, faz todo sentido. É a mesma coisa, por exemplo, o povo de Israel não vivia isso de ano, mas vivia já por dia, na semana. Porque já tinha o sábado. Que não podia trabalhar. Sim. E não podia nem colher. Vivia, Mas né? na sexta,
Até o maná Deus dava Dava, além. No supria. sábado, E então só mudou a proporção, né? Agora não vai ser só um dia, vai ser um ano. um ano. Aí Mas tinha- Deus é capaz de fazer isso, né? É, e Muito Deus legal. falando, vocês não confiam em mim, Vocês eu não sou Deus que confiam. provê. Nossa, a gente E foi uma resposta assim pra mim, Sempre de tantos tem outros. muito que aprender, né? Sim. Meu Deus do céu. A Bíblia é, gente, é a nossa... É vida pra nós. A Ler a vida. Bíblia é vida. Queria dar uma conclusão na questão que a gente fez aquela pergunta no início, né? De um casal que trabalha junto. Ai, Eu vi aqui muito, né, do que vocês falaram. Meu, total, assim, parceria, né? Uhum. Eu vi muita parceria em vocês, uma compreensão total e essa confiança. é verdade. Eu acho que isso... Não sei se Verdade. vocês quiserem Sim. falar um pouco mais, né, disso, mas essas três coisas ficaram bem claras, assim, que vocês tiveram, né? E até eu Não, perguntei uma hora se foi, vocês foi. brigavam ou não, mas vocês falaram que não, porque Não, vocês o tinham brigar, isso, né? o brigar era mais uma discussãozinha de mulher e homem, né? Claro. Jeitos diferentes, personalidades diferentes. Mas era normal, mas era algo muito Uma discussão saudável ali. que alinha, saudável. né? Carinho. E eu falo que é muito precioso. Romântica. Muito precioso fazer o que a gente faz hoje, que é muito mais do que música, né? É um Uhum. propósito, é ministério. Fazer com o meu marido. Missão. É. Fazer junto, gente, porque às vezes Deus fala algo e a gente tá assim, deslumbrado, uau, juntos, entendeu? Deus nos dá algo, a gente conquista algo pro reino dele, a gente fala, uau, é bom trabalhar junto, trabalho você conquista junto. E essa questão de lidar um com o outro, por ser mulher e homem, é normal, mas a gente trabalha isso. Mas é bênção. Hoje eu converso com quem, por exemplo, com os músicos, e a maior reclamação deles é viajar longe da família, né? E a gente tem Olha aí. essa alegria. Então, tipo assim, é um Só tem que privilégio, né? agradecer a Deus, Um né? privilégio você poder viajar, a gente tá viajando junto, volta junto, vai em tal lugar junto. Quando tá tiver aqui filhos, junto. vão aqui junto Vai também. sim, Vai quando junto, der. João. Então é um Mesmo que se privilégio. for uns 10 filhos, vai fretar um avião aí, né, Rui? Não, e é legal que também tem o outro lado aqui, né? Que aqui muitos estão podendo conhecer mais o Rui, né? Porque é mais a Mara que tá ali Só a na Mara que frente, fala, né? aparece, canta. O Rui tá ali na guitarra também e tal, mas você vê que é um complementa o outro, né? E aí tem a parte lá pra fora, mas tem todo o dia a dia, né? Porque não é só estar no palco, né? Sim. É o dia a dia, É o dia a e a dia, gente viu construção. isso. Olha, Parabéns pra vocês, né? uma das Verdade. coisas que, pra encerrar, assim, uma das coisas que eu acho mais lindo, que às vezes eu fico uma invejinha santa do meu marido, mas eu acho lindo também. Eu falo assim, Deus, por que o senhor não fala comigo às vezes? O senhor fala com o Rui pra falar comigo. Eu falei, por que esse negócio de entregar o filho, o senhor falou foi com o Rui? Por que ele que veio falar comigo? E eu não fui eu que tive esse sentimento, mas é uma junção, sabe? A junção não é... A gente se complementa, assim, porque o ministério vai. Então, muita coisa, o Rui chega pra mim e fala, amor, faz isso. Às vezes, a gente vai ministrar em uma igreja ou num show, faz isso aqui. Ele fala no meu fone, amor, ore por isso, ore por Olha, aquilo. meu. Amor, olha pra aquela pessoa ali. Faz isso, pede isso. E eu sinto que é muito Deus direcionando ele. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não que eu não veja, mas porque às vezes eu tô ali com a pressão de estar ali, a responsabilidade que é cantar, que é ministrar, que é som Que aqui. dá um que é nervosismo, tudo não tem tanto jeito, de né? luz. E às vezes eu não consigo prestar atenção. Às vezes Deus usa ele dessa forma. A gente tá junto pra isso. E ele vai me direcionando. Eu tô lá em casa. Ele, amor, começa a fazer isso aqui no canal. Ele que me incentivou a gravar os devocionais. Sabe o que eu falei? Amor, eu morro de vergonha. Eu não sou pastora, eu não sei falar. Como que eu vou entrar no YouTube e começar a pregar? E ele vai, vamos fazer assim pra facilitar. Comecei a gravar devocional lá e tive muitos testemunhos com os devocionais. Então, tipo, Deus tem nos completado. Com Amém. certeza. O Rui é profético, apostólico, envia. É a invejinha de... no sentido assim, Deus fala comigo também. Mas tem Não, esse ele sentido. fala, mas muita coisa de sentimento, de amor. Eu acho que é legal fazer assim. E eu sinto que é Deus mesmo falando. É mais assim, sabe? É ele que vem Mas isso direcionando. é muito bom porque vocês têm uma interdependência, né? Tava lendo até hoje um livro de casais. Eita. E do Larry Tyrus. E aí ele escreveu com a esposa. Chama Ele Ai, Diz, que Ela legal. Diz. Então ele fala de um assunto e ela fala do Isso. mesmo Mesmo. assunto. Tipo assim, o mesmo capítulo, tem 2 vezes o mesmo capítulo, só que um falando, outro falando. Ah, que legal. E aí ela fala sobre isso, uma interdependência, que eu acho que o maior perigo, né, para qualquer pessoa, né, ainda mais se a gente tá falando de ministério, missão, é você se sentir autossuficiente. É verdade. Então, né, a gente sempre, Deus vai fazer de propósito que a gente não seja autossuficiente. Sim. Verdade. Que você precisa do outro. Precisa. Né? A igreja é o corpo de Cristo, É. né? Um dedo não faz nada sozinho. Verdade. Até o coração
sozinho Sim. não é nada se não tiver o resto do corpo, né, e tal. Então, isso é maravilhoso. Eu também já me perguntei assim, eu componho, Uhum. eu escrevo, né, música, mas eu já orei tanto pra Deus, me dá melodias É também. mesmo? Porque eu fico dependendo de a Thay ou alguém me dá a melodia, Tá eu ponho a vendo? letra. Deus já me deu algumas melodias, alguns trechinhos, mas Sim. eu tenho isso. Bom, eu não sou Dá pra mim autossuficiente. também. Eu quero também. Tipo Então eu isso. te entendo, mas... Eles complementam também, tá vendo? É, Ela nós somos- traz as letras e às vezes Não, a melodia, ela a traz, melodia e as letras. Então Como? faz uma Ah, música. sim. Você é É. melodia. E Melodia junto, e ixi, letra. eu e a Day já compusemos muitos juntos, mas Tá muito vendo? assim. Ela vem com a melodia e Deus, Eu também tenho Deus dificuldade revela com a letra, às vezes. Às vezes surge uma melodia, aí eu fico, oh Deus, o Rui compõe, se deixar 10 músicas num dia, eu é um no ano. A melodia? Olha só. Na letra, né? É, eu tenho mais facilidade, né? Com letra? De melodia. A melodia eu acho mais fácil, mas é porque a forma que a gente compõe, a gente pensa muito. Eu não sou daquele que canta e já pega o violão e já sai tocando, não. Eu penso primeiro na melodia, depois a gente vai buscando direção do que falar, entendeu? Não é um processo, demorado. Não É é? demorado. Às vezes Inclusive, fica a gente, um dia numa música. no grupo aqui, né, do Louvor da Igreja, já saiu música. É. Você tava no grupo da Day, não é? E eu tava com a Mari no nosso foi grupo. mesmo. São duas músicas muito boas que São ainda muito precisam boas. sair por aí. Precisa. Não é verdade? A gente fica lembrando. Muito É. legal. Temos que fazer isso mais bom. vezes, né? Compor. Vamos. Muito bom. Compõe Tem bom. só mais um quadro que eu quero trazer para vocês, que a gente sempre fala aqui, porque hoje em dia tá muito na moda o tal do sem filtro. Vou falar sem filtro sobre um assunto. E a gente tava para trazer, né, um quadro, alguma coisa diferente para o nosso podcast. E aí foi quando eu pensei, não, mas não pode ser sem filtro, né? Uhum. Isso não tá certo. A gente precisa ter um filtro. E esse filtro é o amor. Então Eita. a gente sempre traz algum assunto e pede para os convidados falarem sobre esse assunto passando pelo filtro do amor. Uhum. E o assunto que eu queria trazer para vocês, que a gente já falou um pouco, mas eu quero que vocês deem um fechamento aí. Sim. Que é sobre servos de Deus que estão fora do propósito. Uhum. O que vocês podem dizer, passando pelo filtro do amor, para pessoas que têm o coração, ama a Deus, tá trabalhando, tá servindo, mas às vezes tá fora do propósito que Deus tinha para ela, Uhum. o chamado específico. Eita. Isso acontece muito, hein? Uhum. Muito, muito. Então, com amor, eu acredito... Deixa Deus usar você. Fala no microfone. Tô falando. Vocês querem tirar 2-1 para ver quem é? Não, deixa ele. É porque às vezes, pastor, é uma ferida, entendeu? Eu acredito que a pessoa talvez seja por causa de uma ferida, ela tá abandonando um propósito que Deus tem pra vida dela e é algo que talvez seja grandioso, entendeu? Talvez por algo tão simples a pessoa deixa de viver algo grandioso com Deus, por um sentimento, por uma impressão que talvez nem seja verdade, né? A gente cria muita coisa na nossa cabeça que não é real. Então, às vezes, a pessoa tá com uma impressão de algo que alguém fez por ela, que às vezes essa pessoa nem sabe que fez. Uhum. Né? Ixi, acontece muito. É isso. verdade. E por causa disso, a pessoa se afasta, fica distante, sendo que Deus tá aqui. Ei, mas não é sobre isso. Vem para mais perto de mim. Eu quero que você esteja do meu lado. Eu quero que você me ajude. Não. Amém. É isso. A pessoa se abrir para talvez até uma cura, né? Cura. De crítica, cura ou de interior. qualquer outra coisa, um Sim, trauma. principalmente na área musical que a gente atua, as pessoas são muito feridas, né? Ou seja, por pastores ou por cantores que já participaram, né? Bandas. Então a pessoa fica ferida com aquilo, A mas gente ouve também muita história, né? deixa de viver o propósito de É Deus por verdade. causa de pessoas, né? Uhum. Então é isso. Eita, o que eu falo agora, hein? Quer acrescentar aí, mano? Olha, mas uma coisa que eu acho, assim, que Deus, se você vai ler lá as passagens que falam sobre esse povo de Israel, de Judá, e Deus chamando a atenção deles, né? Uhum. Tipo, vem pra mim, filho. Eu te amo, eu quero você aqui. Eu tô falando com as palavras de agora, né? Chamando de volta pra ele, né? O tempo todo, Deus chamando o pecador que adorou outros deuses, traiu a Deus, assim, como? Eu fiz tanto por vocês, vocês estão me traindo e Deus tá chamando. Então, eu lendo isso, eu fico pensando assim, que Deus faz isso com a gente ainda. Eu fico imaginando Deus olhando pra você e olhando pra mim, Muito. filho,
eu não te quero, eu te quero aqui perto de mim, me amando mais do que tudo, mais do que o seu ministério, mais do que essa igreja. Eu quero que você me ame. Eu acho que Deus deve olhar pra gente e ficar assim, me ame. Eu quero tratar algo em você, eu quero te curar, eu quero você como meu filho, que ele é o nosso pai, ele é o nosso Deus. Então ele não quer um servo que faz alguma coisa, ele quer um filho. Então, eu fico imaginando Deus me chamando, filha, eu quero você aqui no quarto, bem pro secreto, eu quero tratar algo, eu quero que você saia daqui preparado para estar numa igreja e servir, para estar e amar pessoas. Então, eu acredito assim, que Deus tá te chamando para um relacionamento, para uma intimidade com Ele, assim, que você não vai querer sair mais. A partir do momento que você começa a amá-lo mais do que tudo que você tem, que você é, que você pode fazer. Então é isso, Deus tá te chamando pra se relacionar com Ele de tal forma que é o nosso primeiro chamado, né? Amar a Deus. E aí, a partir servir, disso, né? Amar a Deus e ser encontrado por Ele e amar outras pessoas e depois sair. Então é isso. Uau, muito edificante, gente. Glória a Deus. Olha, gente, foi muito bom, viu? Com certeza. Fiquei até com calor. Quero que a gente tenha mais encontros desses aí, mais especial. conversas boas. Muito bom estar aqui. Né? Vocês compartilhando muitas outras experiências que vocês ainda vão ter. Tenho certeza, no ministério, na profissão, nas missões, né? Nos testemunhos aí com pessoas, mais e mais. Então, amém. Contem com a gente. Muito grato mesmo. Quero agradecer vocês. A gente teria muito ainda para conversar, tenho certeza. Obrigada por nos convidar. Mas quero agradecer e dizer que foi muito bom. Espero que vocês, né, tenham sido bem edificados aí, recebido bastante dessas palavras. Não esqueça de curtir o vídeo, né, de compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo isso. Né, seguir a Mário, o Rui, que é o Rui, como é que é o seu Rui Samuel F. Rui Samuel F. Isso. Guitarrista, produtor, empreendedor. Ele canta, eu sou dublo. Olha só! Ele faz tudo, só falta cantar. Mas é um menino muito inteligente. Você vai aprender muito aí, né? O casal, então tá mais exposto aí hoje o Rui. Mas a Mari também, né? Que já tem quantos seguidores, né, Mari? Ai, sei lá, quase 700, né? Lá no Instagram. No Instagram, no YouTube 1 milhão e pouco, sei lá. Olha. Então é isso aí. Se você, porventura, não conhecia, né? Tá aí conhecendo. Então, muito obrigado, gente. Nós agradecemos. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.